anotações. Não, nem sei onde é que baixa isso. Eu tava tentando antes de entrar, mas... Você aperta e arrasta para baixo, lá na metade da barrinha. Ah, aqui mesmo, né? Ô, Vê se menina consegue. inteligente. Menina, Pronto, que eu tava... Meu Deus, onde é que baixa isso? deu certo. Pronto. Então, vamos Então, lá? Vai bora. lá, Thiago. Boa noite, pessoal. Estamos dando início ao nosso segundo e último dia do primeiro seminário de História e Patrimônio da UPE, do campus Petrolina. Ontem a gente teve a participação do professor Dr. Mário Ribeiro, foi ex-professor nosso, e a gente percebeu o quanto ele deixou uma marca, uma pisada forte nesse chão, e a gente, através dele, aprendeu um pouco mais sobre as vivências no terreiro Onindancô, aqui da comunidade do Quidé, Cruzeiro Bahia. Então, logo em breve a gente vai disponibilizar o vídeo com a participação dele, com também os comentários, todo mundo que participou. A gente vai fazer esse upload no canal do YouTube e a gente vai divulgar também para quem quiser acompanhar, ver algumas das informações. E como saldo da noite de ontem, a gente teve uma mobilização entre os próprios alunos e estudantes de fazer um grupo para estudar o patrimônio cultural da região, patrimônio cultural do Brasil, da Bahia, de Pernambuco, e a gente está de portas abertas para quem quiser entrar nessa articulação. Logo em breve a gente já vai começar a fazer os contatos para articular de fato esse grupo, tá bom? Então hoje teremos aqui 3 trabalhos, vamos apresentar os trabalhos de Bruna e de Juliana, vamos apresentar o trabalho de Driele e vamos apresentar o trabalho também de Warley, que foram trabalhos construídos dentro da disciplina de História e Patrimônio, que a professora Ana Clara é a professora da disciplina, a disciplina do 7º semestre, infelizmente do 7º, porque é um pouco distante, e isso acaba que os alunos eles não se interessam de imediato por essa disciplina logo de cara, né? Então, fica lá para o final do curso, as pessoas perdem uma bela oportunidade de fazer uma pesquisa numa área, vou parafrasear Mário, que é viva, que a gente vê de fato o diálogo entre a história, né? Porque o historiador não deixa de trabalhar com fontes. Nesse trabalho com patrimônio, a gente trabalha com fontes também, mas faz um diálogo com o tempo presente, com algumas das manifestações que estão aqui pulsando ainda, né? Então, são manifestações que têm uma carga ancestral, que têm uma responsabilidade, que têm uma atuação política, social, cultural, e isso é a beleza de estudar patrimônio, né? Às vezes eu brinco, vou falar a brincadeirinha aqui, que alguns historiadores gostam de poeira, de múmia, do gente morta, da galera que já foi, e aqui a gente que estuda patrimônio, a gente estuda algo que está vivo, que está pulsando, que está vibrando, e aí essa também é a beleza de estudar esse patrimônio. Eu falo porque eu também estudo, sou um devoto do patrimônio, gosto bastante, e é muito prazeroso estar aqui com vocês, articulando esse evento com a professora doutora Ana Clara, que está junto comigo, quebrando cabeça, puxando os cabelos um do outro aí, para organizar o evento. Então eu agradeço muito a professora pela participação e iniciativa também. E vamos começar agora com o primeiro trabalho de Juliana e Bruno. Claro, você quer falar mais alguma coisa nesse momento de início? Não, acho que é isso mesmo. É só lembrar que esses trabalhos foram construídos, gente, ao longo da disciplina, como o Thiago falou, e temos a participação de Driele Fernandes, né, que foi ex-aluna, ela já é egressa do curso, e foi orientanda do professor Mário, então ela vai apresentar um pouco do trabalho que ela construiu junto com o Mário, mas que não deixa de ser rico e que tem muito a contribuir nesse momento aqui para a gente, tá? Então, a ideia é a gente iniciar esse diálogo aqui nesse seminário, mas que isso possa trazer outros frutos e outras possibilidades de diálogo com vocês. Então, Bruna e Juliana podem ficar à vontade. Pronto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna, né? Vocês sabem, eu acho que deu para entender. Eu ainda estudo História, né, na UPE. E esse trabalho, como o Tiago falou, e a professora Ana Clara, foi fruto de um trabalho da disciplina de História e Patrimônio, que é ministrado pela professora Ana Clara. Eu gostaria de agradecer inicialmente também a Ana Clara por abrir esse espaço para a gente estar compartilhando desse estudo que a gente fez, a Tiago também, que está à frente aí da organização, e os demais que estiverem envolvidos.
E o nosso trabalho, ele foi na verdade, sobre o saber da pesca artesanal na comunidade do Gangari. Mas antes de mais nada, né, vou abrir espaço para a Juliana se apresentar e a gente dar início. Bom, pessoal, eu me chamo Juliana Caroline, né? Sou estudante da UPE em História ainda. E, como a Bruna falou, nós vamos compartilhar um pouco do trabalho que a gente fez na disciplina de patrimônio e que a gente teve a oportunidade, mesmo na pandemia, né, de fazer uma visita técnica ao bairro Angari, de conversar com um pescador chamado Irenildo de Souza, que é mais conhecido como Seu Leleco. Ele é um referencial lá no Angari, porque todas as pessoas que vão fazer pesquisa vão sempre procurar ele ou são indicados, ou ele é indicado pelos próprios moradores, né? Porque, segundo os moradores, é ele que domina as histórias sobre o rio, e não somente isso, mas também domina o saber da pesca artesanal, né? E aí a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Bom, o título da nossa apresentação é Memórias do Rio São Francisco, o saber da pesca artesanal na comunidade do Angari. Essas memórias que a gente pôde identificar através da entrevista com o seu Leleco, né? Que, como Juliana falou, é um dos pescadores mais conhecidos na comunidade, e é seu Leleco que tem uma grande importância na transmissão e na preservação também desse saber da pesca artesanal, né? Foram experiências que foram passadas para seu Leleco e que hoje ele transmite, né, para gerações mais novas. O que é o saber da pesca artesanal? A pesca artesanal, ela é caracterizada principalmente por ser uma atividade econômica que tem como principal utilização a mão de obra familiar e também a utilização de barcos de pequeno porte. Mas essa pesca, ela também pode ser realizada sem a utilização do barco, pode fazer só com a utilização da rede. Na beira do rio mesmo, era muito comum, o seu Leleco nos relatou, dos pescadores realizar suas pescas ali, próximo à comunidade do Angari. Hoje não é tão viável por conta de algumas mudanças ambientais. Essas mudanças ambientais, né, provocadas, sobretudo, pela ação humana que gerou a redução de fluxo de peixe, de espécies de peixes. Então, hoje, os pescadores de hoje em dia, eles têm que fazer um trajeto mais longo para poder, pescar uma quantidade considerável para a subsistência e para a sua fonte econômica mesmo. E o significado da pesca para a comunidade é bem perceptível quando a gente conversa com o seu Leleco logo de início, sabe? A forma que ele fala, né, sobre o saber da pesca artesanal e também com outros moradores da comunidade que a gente teve a possibilidade de estar conversando, de estar dialogando. Então, a gente percebeu que a pesca artesanal, ela é muito mais que um ofício, é muito mais que uma atividade econômica para a comunidade do Angari. Ela constitui um fator identitário, né? Ela representa um aspecto cultural, um aspecto social e também econômico desse povo. Então, a gente vê uma valoração muito sentimental por parte da comunidade em relação ao saber da pesca. Juliana? Bom, e dando continuidade, é necessário a gente saber onde está a comunidade pesqueira do Angari, né? Ela está localizada no município de Juazeiro, no bairro do Angari. No caso, o bairro do Angari ele surgiu 10 anos depois que o lugarejo chamado Juazeiro foi elevado ao status de cidade em 1878. Então, assim, o bairro do Angari é um bairro centenário que acompanhou o crescimento populacional da cidade de Juazeiro. E no decorrer das gerações, né, a atividade da pesca ela acabou sendo essa fonte econômica principal das pessoas que foram se estabelecendo ali na margem do rio. Só que hoje, né, no bairro do Angari, a comunidade pesqueira, a colônia de pescadores, no caso a atividade da pesca, ela é somente restrita a 150 famílias, né, que ainda exercem essa função. O bairro do Angari, ele está dividido entre os moradores de cima e os moradores de baixo, né? No caso, os moradores de baixo, eles estão geralmente mais atrelados a essa atividade da pesca. E aqui, óbvio, é necessário ressaltar que hoje o bairro é um bairro enorme, né? E existe uma diversidade de pessoas que exercem outras funções, né?
E aqui, né, aí eu trouxe essa imagem, né, da vista aérea do bairro do Angari, no município de Juazeiro. Aí a gente consegue ver a parte do rio, os barcos aqui, né, na beira. Aí nessa outra a gente vê a entrada para a parte de cima do bairro, e essa aqui é a Travessa Carmélia Dutra, né, que foi um ponto marcante para o estabelecimento dessas pessoas, né. Essa travessa ela vai cortar todo o bairro do Angari. Pode passar aí, Bruno. E aqui nessa outra a gente vê as casas que estão localizadas próximas à beira do rio, né? E nessa outra a gente vê um beco no Angari que se encontra na parte de baixo do bairro. No caso, esses becos eles vão estar presentes ao longo de todo o bairro, né? E é um terreno meio íngreme, assim, porque você vai descendo, descendo, até você chegar na beira do rio. Quem nunca teve a oportunidade de ir lá no bairro. Pode passar. E aí, dando continuidade, esse povo, né, que exerce essa atividade da pesca vai fazer parte de uma colônia de pescadores, né, que foi fundada em 1992 com o intuito de dar suporte mesmo à pesca, a esses profissionais que vivem do peixe e do rio. E nesse caso, por conta disso, o Angari ele vai receber uma qualificação social de o bairro da pesca, o bairro do pescador, né, vai ficar muito conhecido por conta disso. E o nome Angari veio da grande quantidade de ingás, né, chamado ingavera, que é uma espécie de mata ciliar nativa da Caatinga, que esteve muito presente no Rio São Francisco há algum tempo atrás, só que desapareceu por conta da construção da barragem de Sobradinho e das enchentes que houveram no século passado, né? E aí, o que acontece? E aí a gente entra no fato que é a questão do desmatamento da mata ciliar e de outros problemas ambientais, né, no bairro, que é necessário ser ressaltado por conta de que esses problemas eles podem resultar no desaparecimento do saber, né, por conta que o agravamento da poluição vai gerar uma desvalorização cultural, além de ser prejudicial à economia deles, pois vai ocasionar na escassez dos pescados e também uma certa desmotivação dos jovens de não só aprender sobre o saber, mas como praticar, executar por conta dessas condições de trabalho que vão estar bastante difíceis por conta dessa degradação do rio, né? E aí, outros problemas ambientais são os esgotos que são despejados diretamente nas águas do rio, que é um problema que, na conversa com o seu Leleco, a gente percebeu que já está mais brando, só que antigamente a areia era muito contaminada, né, por conta desses esgotos, e as crianças pegavam doença, enfim. E outro problema é o assoreamento, que ainda está presente, né, a presença de animais domésticos soltos também, as embarcações deterioradas na beira do rio, pneus, sacolas plásticas. Então, ainda é uma realidade presente não só na área que corresponde ao bairro, mas também toda a margem aqui do Vale do São Francisco, né? E essa poluição do rio e das margens, ela deve ser atribuída não somente aos moradores, né, do bairro do Angari, mas também aos visitantes que são atraídos pelos bares, restaurantes, pelos projetos de lazer, como a questão do parque fluvial, que já foi executado, né, a orla está toda reformada e está atraindo muitas pessoas, né. Também deve ser atribuído aos edifícios, né, aos moradores dessas imediações de condomínios, né, e pode, Bruna, ficar com a palavra. Bom, pessoal, nós também destacamos alguns períodos que foram considerados importantes para a comunidade dos pescadores do Angari, e a gente identificou esses períodos tanto através da entrevista com o seu Leleco, mas também através de umas leituras que foram realizadas, né, para a elaboração do trabalho. Então, a gente leu alguns artigos e, especificamente, uma dissertação que tinha um discurso transcrito de Dona Neuza, que foi um habitante, na verdade, da comunidade do Angari, e ela destaca dois períodos importantes, tanto para ela como para a comunidade de uma forma geral, que é a década de 50 e a década de 60, que foi quando ocorriam as festas chamadas peixadas. Eu quero essas festas. Essas festas, elas ocorriam, né, no dia de pesca, nos dias que aconteciam pesca, à noite, em que toda a comunidade ela se reunia para festejar, para compartilhar histórias sobre o Rio São Francisco, sobre as experiências também dos pescadores.
A gente até perguntou a seu Leleco um pouco sobre essas peixadas, mas ele não nos disse muito sobre. Ele falou sobre outros tipos de festividades. Entre essas festividades que ele falou, tem as festas juninas e a festa ao Bom Jesus dos Navegantes. E a gente percebeu que ele falou assim de forma bem sentida e nostálgica que essas festas tinham diminuído com o passar do tempo. E a gente consegue perceber o que com isso, através do que seu Leleco disse? Que determinadas práticas sociais, costumes culturais que estão relacionados com a prática do saber da pesca artesanal, eles vêm sendo não esquecidos, mas diminuindo sua reprodução para gerações futuras, o que pode ser um fator que contribua aí para o esquecimento, né, do saber da pesca artesanal. Como Juliana falou, né, de forma geral, sobre essa travessa Carmélia Dutra, que a gente deu destaque. Por quê? Porque foi responsável pelo processo de formação desordenada dos bequinhos, que, consequentemente, resultou nos projetos de rua, e isso deu maior visibilidade para essa parte de cima da comunidade do Angari, e fez com que muitas pessoas, né, começassem a habitar a região. Então, outro período ainda importante que a gente destaca é a década de 80, que seu Leleco nos disse que foi um período aí de crescimento demográfico mesmo da comunidade. Ele disse que muitas pessoas, não só da cidade de Juazeiro, não só de Juazeiro, mas de outras regiões, passaram, né, a residir na comunidade do Angari, porque a pesca era muito viável, era lucrativa, mas na época, por conta que o acesso, né, à pescada era mais fácil, porque havia um maior fluxo de peixe, uma maior diversidade. Então, essa parte econômica atraía pessoas também. E outro período que eu não considero que seja importante para a comunidade, mas foi um período assim marcante para a comunidade, que foi ainda nas décadas de 70 e 80, né, um período de enchentes que ocorreu no Vale do São Francisco. E a exemplo da enchente de 1979, que seu Leleco nos relatou, que foi quando a Companhia Hidrelétrica do São Francisco liberou a água da barragem de Sobradinho, e isso gerou alternou a vazão do Rio São Francisco, né, que provocou uma enchente, né, nas comunidades aí, que atingiu as comunidades ribeirinhas. Então, a comunidade, né, do Angari, ela foi prejudicada com essa enchente, né, perdeu objetos, materiais, mas também tiveram danos ambientais. Juliana até falou sobre a extinção da planta da espécie do ingá, que foi extinta nesses períodos de enchente, também com a construção aí da barragem de Sobradinho. Então, esses foram alguns períodos que a gente conseguiu identificar de maior importância para a comunidade. Pode falar, Juliana. Bom, e agora a gente precisa saber como ocorre a transmissão do saber, como se aprende e ensina a pescar. Isso acontece de forma oral e está dividido por tarefas, né? Quando a gente fez a visita, a gente presenciou o Robertão, pescador, ele reparando barcos, né? Vários materiais lá. E aí a gente ficou sabendo por seu Leleco que muitos pescadores têm domínios de algumas tarefas, outros nem tanto. Seu Leleco, por exemplo, ele tem um domínio de fazer redes, né? Ele disse que é um especialista em fazer redes e tarrafa, que são materiais de pesca. Robertão, por exemplo, ele tem um domínio de reparar barcos. Então, esse saber está dividido por tarefas. Então, os pescadores experientes vão ensinar a fazer redes, a reparar danos nos barcos, a construir um barco, a conduzir o barco, a localização ideal para a pesca. O seu Leleco também comentou com a gente que é necessário, para não perder muito tempo, saber o lugar ideal para a pesca. As mulheres ensinam a limpar o peixe, elas também participam da transmissão do saber, né? Porque elas ensinam a limpar o peixe, a preparar para a venda, as características das espécies que são vendidas, quais são as espécies, enfim. E agora vamos saber um pouco sobre as pessoas envolvidas. Cadê tu, Bruno? É para transmitir o vídeo, eu posso fazer isso daqui, tá? É a hora do vídeo. Mas o vídeo a gente não ia deixar para o final, Juliana? Não, é para tu falar agora mesmo das pessoas envolvidas. Eu nem falei o nome vídeo aqui.
Ah, foi mal. Eu que achei que era o vídeo, perdão. Ô, Ah, meninos, Eu pensei que era a Bruna que tinha eu que falado, pensei que desculpa, era Tiago. sobre as pessoas envolvidas, porque seu Leleco também fala no vídeo. Mas então, Juliana acabou falando aí, acho que ela não percebeu, mas é toda a comunidade que de uma forma se encontra integrada, né, ao saber da pesca artesanal. Então, mulheres, mulheres estão, como é que se diz? Elas realizam, na verdade, tanto a pesca, mas também como a preparação do peixe para a venda. Elas estão mais integradas nos serviços de venda, mas também existem mulheres que realizam a pesca. E os homens, né, tem tanto homens que estão na produção da produção da rede, né, como Juliana falou, que seu Leleco, ele está à frente dessa produção, e ele também é pescador, e também na construção do barcos. Então, é toda uma logística de atividades que são divididas entre essas pessoas que integram aí a atividade da pesca artesanal. Então, vamos para as formas de oralidade, né? As histórias sobre o Nego d'Água e a relação do pescador do Angari com o Rio São Francisco. A gente sabe da importância da oralidade, porque é assim que o saber é ensinado aos mais jovens. Mas também, através da oralidade dos pescadores, a gente tem acesso às histórias que foram passadas dos mais antigos aos mais novos, né? E com essas histórias vem regras culturais, né? Que são seguidas por várias gerações. E a oralidade também é importante na relação, a gente percebe, no caso, na fala do seu Leleco, né? Essa relação do pescador do Angari com o ecossistema em que ele vive, né? E aí, uma dessas histórias que são transmitidas é a história do protetor do rio, que é o Nego d'Água, né? Que ele pode abençoar a pesca se o pescador ele respeitar o tempo dos peixes do rio, ou seja, respeitar o tempo da dessova, que é o tempo de reprodução dos peixes, né? E, no caso, a maior atividade do Nego d'Água é fazer medo às pessoas que ameaçam o rio. Então, ele parte anzóis, ele fura redes, mas também, se o pescador agradar, como disse o Leleco, dar cachaça, outras oferendas, ele pode recompensar, né, o pescador com vários pescados. Aí aqui eu trouxe uma imagem que, inclusive, é seu Leleco, que está aqui encostado no Nego d'Água, né, de short vermelho. Ele gosta muito dessa figura, ele nos contou uma história particular dele. E aqui é o Nego d'Água na época da seca, em 2014, né? Pode passar aí. Aí, na outra imagem, tem o Nego d'Água na época de uma cheia, né? Ele é dentro do rio. Inclusive, acho que atualmente ele está dentro do rio já. Enfim, e aí a gente percebe essa relação entre o pescador e o Nego d'Água, né? E como essa história do Nego d'Água influencia no trato com o rio. Então, primeiro a gente vê, claro, a interdependência do homem e da natureza, e a natureza não como um elemento meramente mercantilizado, mas como dotado de emoções. Então, segundo o seu Leleco, na fala dele, o rio, ele sente, né? Ele fica alegre, fica triste, dependendo das ações humanas. E os pescadores, eles também apresentam emoções em relação ao rio, como o seu Leleco, ele apresenta uma raiva quando ele relembra desse momento das enchentes, que ele diz que não tem mais furna para o peixe morar, né, por conta que essa água, ela vem arrancando tudo, e ele fala isso no maior pesar, né, então a gente percebe essa emoção. E aí, qual é a influência dessas histórias, né? Principalmente a história do Nego d'Água. O Nego d'Água ele vai servir como um agente punitivo que vai nortear essa atividade da pesca contra esses abusos do homem. Então, a gente vê essa relação do pescador e a natureza e essas histórias que são passadas dos mais antigos, que vão trazendo regras culturais que acabam servindo como uma prática preservacionista para o rio, né? E aí a gente ressalta a importância de registrar essas histórias, né? Porque seu Leleco é o único que domina muito essas histórias. Então, caso aconteça algo com ele, essas histórias elas vão ser perdidas por não ter registro. E aí eu trouxe aqui esse fragmento que a gente encontrou na dissertação, que vai falar justamente a fala de um pescador em relação a isso. Até hoje, os pescadores mais velhos dizem que ele não aceita que pesque em tempo de proibição. Então, aí a gente já vê que é algo que é trazido de muito tempo, né? Que é da dessova.
Se os pescadores respeitavam, claro, quem ia contra a natureza? O pescador vive do rio, é de lá que ele tira o peixe que vende, que come, e tem de respeitar o rio. Pode passar. Pronto, aí Bruna pode dar continuidade. Bom, a gente também indicou alguns pontos positivos para que o lugar ele continue como referência cultural. Entre esses, porque a pesca ela constitui uma das atividades humanas mais antigas, né? E por conta que o saber da pesca artesanal, ele representa uma tradição histórica na comunidade do Angari, na região de Juazeiro e aqui do Vale do São Francisco, cultural também e um meio de subsistência dessa população. Também destacamos alguns pontos que podem determinar o desaparecimento do saber da pesca artesanal. Em primeiro lugar, a falta de respaldo, né? Os problemas que fazem com que a população ela perca o interesse pelo saber da pesca artesanal. Então, a falta de respaldo com o saber da pesca pelos órgãos de competência ambiental e gestão da cidade se torna aí um fator preponderante, porque não se tem muitas políticas voltadas para a preservação desse saber e nem para, como é que se diz, valorização, incentivação da prática do saber da pesca artesanal, né? Então, outro ponto também que a gente elencou foi a questão das mudanças ambientais provocadas pela ação humana, que é, assim, um dos pontos que ficou bem claro na fala de seu Leleco, né? No qual ele destaca a construção da barragem de Sobradinho, como Juliana já falou, né? Na década de 70, no século XX. E ele fala, né, que a construção da barragem de Sobradinho, eu já citei até de forma geral, né? Ela provocou aí o desaparecimento de várias espécies de peixe, a perca, tipo, a redução do fluxo de peixes também em diversas regiões do rio por conta do desaparecimento dessas furnas, que, como a Juliana falou, são tipo moradias, né, para esses peixes. Então, esses problemas que envolvem a pesca, eles fazem com que os jovens eles percam o interesse pela tradição da pesca artesanal. Então, ficou muito perceptível que a nova geração da comunidade do Angari, elas não visualiza a pesca artesanal como uma sustentação econômica, o que os leva a recorrer a outros tipos de vínculos empregatícios. E isso meio que provoca, né, a desvalorização com o aprendizado, né, com o aprendizado do saber da pesca artesanal. E a gente percebeu que a comunidade, como a Juliana falou, ela já é uma comunidade bastante grande, né, um bairro grande, e outras atividades econômicas já são presentes. Antes, o que era de domínio da pesca, hoje já como é que se diz? Ramificado, né? Espalhado aí. E a gente percebe uma quantidade considerável de bares que as pessoas elas recorrem como meio de sustentação econômica, muitos jovens integrados a serviços de construção civil, porque não vê mais a pesca como um meio de sustento. E, ademais, também tem a venda do angari, ou a venda do cari, que se torna também um problema aí para o desaparecimento, né, de saber por quê. Por conta que gera uma insatisfação na vizinhança, por conta que nesses períodos de venda do cari, há muito descarte dos restos orgânicos do peixe nas margens do Rio São Francisco, e isso causa, na verdade, um mau cheiro na comunidade, né, e incomoda a vizinhança. Então, a vizinhança que apoia a retirada dos moradores pesqueiros dessa região utiliza esse período de venda como um fator predominante para a retirada desses pesqueiros. E também é tanto que, nesse período, há uma maior demanda da vigilância sanitária na comunidade. E, por mais, também tem a questão do espaço do bairro do Angari, da parte de baixo, ela ser objeto de desejo de grandes empresários dos mercados imobiliários, porque, como a gente sabe, a comunidade do Angari, ela se encontra localizada em uma área considerada nobre, na cidade de Juazeiro, né? Centro, ali, a orla de Juazeiro, a orla fluvial. Então, essa região, ela é, como é que se diz? De interesse, né, desses setores urbanísticos e
desses mercados imobiliários. E isso acaba tornando um problema, né, para a preservação da prática do saber da pesca nessa região. E a gente destacou uma frase de seu Leleco, não da nossa entrevista, mas da dissertação que a gente leu, para vocês verem como seu Leleco, né, já tem história aí para contar para o povo. No YouTube mesmo é acessível a vários vídeos no YouTube de seu Leleco falando sobre o saber da pesca artesanal, em artigos também, em dissertação. E nessa dissertação a gente destacou essa frase porque seu Leleco ele fala justamente nessa frase sobre a falta de respaldo tanto da sociedade de uma forma geral, que mora ali pelas proximidades, e até quem não mora também pelas proximidades, né, mas que tem acesso ao rio, e também um respaldo de órgãos competentes, de políticas de preservação, de conservação da região e da prática do saber também. E também ele nos mostra, através dessa frase, a questão do que a comunidade representa, do que o saber da pesca artesanal representa, né? Não só para ele, mas para uma parcela considerável da comunidade do Angari, né? Como eu falei, tem uma valoração mais sentimental. Então, ele diz o seguinte: estão querendo fazer um ancoradouro de lancha aqui, onde a gente coloca os barcos. Ninguém está se importando se tirar a gente daqui. Vai acabar com nossa vida, porque se me tirarem daqui, eu morro. E se o rio morrer, eu morro junto com ele. Pronto, Juliana, pode dar continuidade. Pronto, por último, a gente vê aqui as dificuldades de moradia, né? O que foi que o slide saiu? Juliana, você tem que já encaminhar para concluir, tá? Senão a gente não consegue terminar, porque ainda tem 2 pessoas para apresentar. A gente só vai falar as recomendações agora. A gente propôs, né, o registro da memória coletiva das práticas sociais e culturais dos pescadores ligados ao exercício do saber da pesca artesanal pelas famílias da colônia de pescadores do Angari, organizado pela Prefeitura de Juazeiro, Bahia, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo. Então, tem uma secretaria que pode cuidar disso. Depois, se atentar à relação do homem com o meio ambiente através da educação ambiental, que deve ser promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano de Juazeiro, que é a secretaria que também pode resolver o problema da infraestrutura, né, da falta de infraestrutura. E isso colabora para a preservação do Rio São Francisco e suas margens, proporcionando a continuação do saber da pesca artesanal no sentido econômico e cultural. Aí, Bruno, pode falar mais 2 aí, a gente fecha. Pronto, falando rapidinho. Outra recomendação que a gente fez foi olhar para a pesca artesanal a partir do seu valor cultural, sua força simbólica. Por quê? Porque se a gente olhar a pesca artesanal no saber do Angari só através da perspectiva econômica, através de uma perspectiva de manutenção da comunidade, a gente está contribuindo para o desaparecimento desse saber. Por quê? Porque a gente falou anteriormente, né, que há uma perda de interesse dessa população jovem pela atividade econômica da pesca artesanal. Então, como é que se diz? Olhar, na verdade, a perspectiva do valor cultural da pesca artesanal, não só apenas para a comunidade do Angari, mas para a cidade de Juazeiro, contribui, na verdade, como uma medida de salvaguarda. Por quê? Por conta que há uma força simbólica que é representada nas atividades cotidianas e diárias que são vivenciadas aí pelos pescadores, pelas pescadoras, tanto os mais velhos como os mais novos, porque, como Juliana frisou, e eu também falei, eu acredito que não é só o pescador que está envolvido com esse saber da pesca artesanal, é a mulher que trata o peixe, é a mulher que vende o peixe, é o homem que faz o barco, é o homem que faz a rede, ou seja, é um grupo de pessoas, é uma estrutura social que é uma estrutura social que está à frente, né, dessa prática da pesca artesanal. E pelo Angari e pela pesca artesanal ser o berço de formação identitária, né, da comunidade. A realização de oficinas também foi uma das medidas aí de salvaguarda que a gente destacou, e até na entrevista que a gente realizou, a gente teve contato com um senhor, que eu esqueci o nome dele, um amigo de seu Leleco, mas que ele falou sobre um projeto bastante interessante que está em andamento, que é sobre um passeio, que está em parceria com a Secretaria de Turismo, um passeio no Rio São Francisco,
onde vai ser contada, na verdade, a história sobre o Rio São Francisco, sobre a pesca artesanal, e isso tudo com a participação de seu Leleco e de pessoas que moram na comunidade. Muito interessante mesmo. E, por mais, né, para a gente concluir, o projeto da comunidade com a Secretaria de Desenvolvimento, que é necessário, né, para que haja um acesso aí às pessoas dos bens e dos serviços públicos que permitam uma melhor qualidade de vida no local. E o meio para isso seria o registro do domínio cognitivo dos pescadores e dos familiares desses pescadores sobre o Angari, sobre as memórias coletivas, sobre as práticas sociais articuladas culturalmente e ambientalmente. E outra questão também é a defesa, na verdade, de direitos que já são instituídos aí por lei, mas que não são concedidos, né, pelos poderes públicos. Ademais, só para encerrar mesmo, tem a questão da falta de informação da comunidade em relação a políticas que já existem para comunidades tradicionais. Então, assim, existe um decreto, que é o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que trata sobre a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. E esse decreto ele tem como finalidade, na verdade, uma política de preservação dessas comunidades tradicionais e de defesa de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais também, né? Sendo que muitas pessoas da comunidade não têm acesso a esse tipo de informação. Então, é necessário que haja uma política de informatização da comunidade sobre esses direitos, sobre esses projetos que estão direcionados, né, para essas comunidades tradicionais. E por mais isso, a gente encerra. Espero que vocês tenham gostado, né? E, Juliana, se quiser falar alguma coisa mais, sinta-se à vontade aí, mas o tempo já está corrido. Não dá mais tempo não, mas é isso. Eu quero só agradecer ao convite aí para a gente conseguir compartilhar esse trabalho, né? E essa visita tão rica. Obrigada, gente, pela Obrigada, atenção. Quando o assunto é bom, a gente o tempo passa rápido. Pois é, né? Comentar aqui para quem está ouvindo, quem está aqui participando, o formato do trabalho que elas estão apresentando é o formato de um inventário, tá, gente? A gente constrói como produto final da História e Patrimônio Cultural um inventário participativo, tá? Obviamente que por conta da pandemia, alguns deles não conseguiram ser participativos de uma maneira muito grande, mas Bruna e Juliana conseguiram ir até o Angari e fazer entrevistas, né? E dentro dessa proposta do inventário, elas propõem, o inventário, ele pede que se proponha, né, formas de preservação, né? Então, na verdade, a partir de um inventário que se constrói, que vai se dar o processo de educação patrimonial e de construção do processo de salvaguarda desse bem, né? Então, assim, a gente debate depois, no fim, a gente abre para todo mundo debater. Por conta do horário, a gente vai passar para a Adriele Fernandes. Você queria apresentar, Tiago, ela? Massa, posso apresentar sim. Licença, mais uma vez. Hoje a gente vai ter 3 Fernandes aqui apresentando. Não somos primos, mas é uma bela coincidência aí, tá vendo? Do acaso. Bruna, eu acho que ela não tirou ainda a apresentação. Tirou, Bruna? Não, professor, vou tirar. Pronto, obrigada. Adriele vai apresentar? Ou vai só falar? Sim, vou apresentar também. Beleza, então já está liberado se você quiser começar a transmitir. Então, Adriele, que foi orientanda do professor Mário. Então, a galera que foi orientanda do professor Mário tem um nível de exigência absurdo, viu? E era na época dos TCCs, aí teve que trabalhar um bocado, né? Que agora que a gente está fazendo artigo, pode ser um pouco mais sucinto, mas eu sei que quem fez o TCC fez com um rigor muito grande e tem muitas informações, porque foi um tipo de trabalho que deu para desenvolver muitas páginas. E eu sei que a comunidade da Barrinha, eu já tive a oportunidade de ver Adriele defendendo o TCC dela, e vi que é uma apresentação muito bonita, muito do que Bruna e Juliana falaram ali sobre ter a emoção de sentir as pessoas falando sobre aquela realidade, e isso vai estar presente também no trabalho de Adriele e de Warley, que eu sei também. Então,
abro os caminhos para a Adriele, fique à vontade. Só Só vou a pedir, gente- Adriele, sobre o Sim. tempo, vamos ser tentar ser um pouquinho mais lacônico, Tá, que é difícil para o historiador, porque ainda tem o Arley, tá bom? tá Beleza? certo, vou fazer o Deixa eu possível. só fazer um apontamento também, só reafirmando que Driele é egressa, é ex-aluna, né? E agora eu estou vendo no slide que está fazendo a pós-graduação em História e Cultura Africana, né? E Afro-Brasileira e Indígena. Então, Driele, obrigado por também estar vindo contribuir aqui no nosso evento, participando aqui com os alunos, né? Você que foi discente, agora é colega, professora, historiadora. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, pessoal. Ah, professora, eu que agradeço. A professora Ana Clara esteve presente na minha banca e não, assim, estivemos em algumas disciplinas, né, já no finalzinho da minha formação, mas podemos ter um contato, disciplinas maravilhosas, tive essa oportunidade e ela esteve na minha banca, foi um amor e foi um trabalho muito suado de alguns anos de pesquisa e de escrita também, como o Tiago colocou. Mário, tira nosso couro. Mas, assim, é um pesquisador excelente, meu orientador maravilhoso. Eu coloquei no slide graduanda, porque eu ainda não colei grau devido ao ENAD, precisei me submeter à prova, então, por conta disso, eu coloquei como graduanda, mas já fiz todo o meu processo. Não perguntei se vocês estão me ouvindo e se estão vendo o slide, mas acredito que sim, porque ninguém reclamou até agora. Sim, estamos te vendo, estamos te ouvindo, tudo ok. Pronto, eu escolhi como título da minha apresentação de hoje o mesmo título que é o do meu terceiro capítulo da minha pesquisa, do meu TCC, que foi desenvolvido com o objetivo de concluir o curso. E eu coletei os dados para minha pesquisa, mais precisamente nos anos de 2018 e 2019. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas só para vocês se situarem, eu coloquei a minha fala com o seguinte título: A Barrinha se veste de azul e branco, cotidiano e fé no culto à Nossa Senhora da Conceição. E aí, a minha aproximação com esse tema ocorreu justamente durante as aulas de História da África, que foram ministradas pelo professor Mário. Para falar a verdade, eu sempre tive um apego com essa temática que envolvem as questões quilombolas, e quando a gente estuda no ensino básico, a gente vê isso de uma forma muito distante. A gente entende o que foram os quilombos, a gente entende o processo de resistência, o processo da escravização dessas comunidades, dos africanos que vieram para o Brasil, né? Mas a gente não coloca isso próximo a nós. Como eu falei, era algo que estava distante. Quando eu cheguei na graduação, eu percebi que isso podia se aproximar um pouco mais de mim. E aí, durante a disciplina de História da África, o professor Mário, ele nos levou a muitas indagações, muitas inquietações, e aí teve aquela conexão, digamos assim. Eu pensei, poxa, talvez essa área que eu já gostava, mesmo antes de estar na faculdade, pode ser o meu campo de pesquisa. E eu fiz uma pesquisa muito rápida no Google mesmo. Coloquei lá, comunidades quilombolas no Vale do São Francisco. E um dos trabalhos que apareceram falava justamente sobre a Barrinha da Conceição. E eu me interessei e li alguns artigos que citavam a comunidade e procurei o professor Mário. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho de pesquisa, ele me encaminhou para o Jeffrey, que era um grupo que eu já acompanhava, já sabia da atuação. Então, muito do que foi mostrado ontem, eu participei durante a fala do professor Mário, muitas programações eu participei, eventos. Então, eu já sabia da existência do Jeffrey, mas não era tão participativa. E aí o professor me encaminhou. Então, no Jeffrey, nós fizemos muitas discussões. Tinham colegas que estavam desenvolvendo pesquisa, que também eram orientandos de Mário. Então, as discussões do Jeffrey, as aulas de História da África, tudo isso me conduziram cada vez mais perto do meu tema. E a Barrinha da Conceição se tornou meu objeto de estudo, mas mais do que isso, se tornou um lugar que me acolheu muito. Para vocês terem noção, a primeira vez que eu fui à Barrinha, eu não sabia nem onde ficava. Eu olhei no Google Maps, peguei um ônibus e fui com a cara e com a coragem. Cheguei na Barrinha, eu fui muito bem recebida pelos moradores, expliquei o que eu queria fazer, o que eu pretendia fazer, como eu queria fazer isso, e falei que eu precisava da ajuda deles, e eles prontamente me acolheram e disseram, vamos te ajudar no que for preciso, no que for possível, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, o objetivo principal da minha pesquisa foi esse,
analisar o processo histórico de construção da festa de Nossa Senhora da Conceição, enquanto a principal celebração festivo-religiosa vivenciada pelos moradores da comunidade quilombola da Barrinha da Conceição. Então, sendo bem rápida, né, porque o tempo realmente não está a nosso favor quando a gente começa a falar, mas a Barrinha da Conceição é uma comunidade, hoje em dia, reconhecida como uma comunidade quilombola na nossa região. Ela se localiza na região do Salitre, que fica em Juazeiro. Eu coloquei até um mapa aqui, para vocês visualizarem melhor. Esse pontinho vermelho aqui é onde está a Barrinha. Então, é uma comunidade que está às margens do Rio São Francisco, se chama Barrinha da Conceição justamente pelas questões religiosas, porque a padroeira da comunidade é a santa que se chama Nossa Senhora da Conceição, e aí a história da Barrinha, ela é construída em volta da questão religiosa. Então, logo de cara, isso me intrigou muito. Enquanto uma comunidade, né, quilombola, que se autodenomina quilombola, tem na sua principal forma de representação do sagrado a religião católica, uma santa cristã. E uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu cheguei na Barrinha foi: vocês já tiveram alguma prática de religião de matriz africana ou afro-brasileira aqui na Barrinha? E aí a Silvana, que é uma pessoa que eu vou falar logo mais, me disse: olha, Adriele, isso aconteceu há muito tempo. Hoje em dia nós não temos mais. A comunidade ela se volta precisamente para as questões religiosas do cristianismo. E aí ela me falou: a Barrinha da Conceição ela é formada por um núcleo familiar. Então, todos os moradores que estão na Barrinha, cerca de 20 famílias, é uma comunidade pequena. Essas famílias, elas se organizam dentro do mesmo núcleo familiar. Então, são netos, primos, tios, tias, sobrinhos, enfim, estão todos ali juntos, a terra é deles, e eles desenvolvem algumas atividades, principalmente relacionadas à agricultura, criação de alguns animais, enfim. Mas, voltando para a questão. A minha principal metodologia foi a metodologia da história oral. Então, eu trouxe essa citação de Montenegro, que foi um dos basilares, né, da minha pesquisa, que ele diz o seguinte: a memória resgata as reações, ou o que está submerso no desejo e na vontade individual e coletiva. A história opera com o que se torna público, ou vem à tona na sociedade, recebendo todo um recorte cultural, temático, metodológico, a partir do trabalho do historiador. Então, nós, como historiadores, temos essa missão de ir até as nossas fontes, né, aos nossos interlocutores, ouvir o que eles têm a falar, colher aquilo que é fundamental para a nossa pesquisa, e a partir disso a gente trabalha com as questões metodológicas que envolvem a produção historiográfica. Então, estar ali, vendo tudo aquilo que eu aprendi teoricamente na universidade, ver a prática de tudo aquilo quando eu cheguei na Barrinha foi extraordinário. Então, uma das minhas principais fontes foi justamente as falas de algumas pessoas da Barrinha da Conceição. E aí entra um ponto muito forte. Por quê? Quando eu cheguei na Barrinha, eu falei: eu preciso saber da história da comunidade. E aí, o que eu ouvi de todas as pessoas que eu falei foi o seguinte: olhe, a única pessoa que tem propriedade para falar sobre isso é Dona Roberta, ou como alguns chamam de Iaiá, ou de Iaiá, enfim. A única pessoa que tem propriedade para falar isso é a Dona Roberta. E eu fui falar com a Dona Roberta. Só que, infelizmente, e aí que entra o papel do historiador, dos antropólogos, enfim, infelizmente, Dona Roberta, que hoje já não está mais entre nós, na época que eu falei com ela já não conseguia organizar de forma clara as ideias. E eu lembro que eu voltei para casa naquele dia arrasada. Eu falei: nossa, como é que eu vou construir uma pesquisa se uma das minhas principais entrevistadas não conseguem organizar as ideias? Aquilo me deixou arrasada. E foi então que eu encontrei, que eu conheci mais a fundo uma pesquisadora da região que se chama Márcia Guena. A Márcia Guena, ela é professora da UNEB e ela desenvolveu uma pesquisa muito interessante que gerou esse livro que vocês estão vendo aí, a fotografia da capa, que se chama Quilombos de Juazeiro, Entre Imagens e Histórias. E aí a Márcia Guena,
ela já tinha passado por alguns quilombos da região e ela entrevistou algumas pessoas. Dentre essas pessoas, ela tinha entrevistado Dona Roberta. Então, surgiu a luz no fim do túnel. Eu usei a fala de Dona Roberta a partir da perspectiva do que foi colocado no livro de Márcia Guena, e aí Dona Roberta contava a história da comunidade, né? E sendo bem breve, os primeiros moradores da Barrinha da Conceição, de acordo com Dona Roberta, eles chegaram nesse território fugindo da Guerra de Canudos, né? No caso, quando se fala da descendência de Dona Roberta. Ela fala que os seus primeiros parentes chegaram a essa região fugidos da Guerra de Canudos. E aí encontraram na Barrinha um esconderijo perfeito. Para quem conhece a Barrinha, para quem já foi, quem não foi, quiser ir um dia, é um lugar maravilhoso. Quando você passa na pista, você não consegue ver a comunidade, porque eles se colocaram muito perto da margem do rio. E aí, a Barrinha, de fato, até hoje, é um local escondido, para quem não conhece. Tem uma placa, mas, assim, não é algo muito estrondoso, digamos assim. Então, a Barrinha, ela ofereceu esse esconderijo e foi muito importante para esses descendentes de Dona Roberta. Então, eles começaram a construir suas cabanas na Barrinha da Conceição, e em um determinado dia, as crianças estavam brincando e numa espécie de chiqueiro de porcos, de acordo com a fala de Dona Roberta. E aí, nessa brincadeira, eles encontraram a imagem de uma santa. E na Barrinha, como acontece até hoje, eles não têm um representante da Igreja Católica que está na comunidade. Eles recebem essas visitas periodicamente de padres, de sacerdotes, só que isso lá no início do século XX era ainda mais complicado, não tinham padres suficientes para atender todo esse interior de Juazeiro. Então, eles recebiam padres periodicamente para fazer o que se chamou de desobriga, que é quando os padres iam até as comunidades para fazer batismo, primeira Eucaristia, casamento, enfim. E aí, quando um padre foi até a comunidade, eles mostraram a imagem da santa e o padre disse: olha, essa santa aqui é Nossa Senhora da Conceição. E a partir daí, a avó de Dona Roberta guardou essa santa na sua casa. Um belo dia, uma das pessoas da comunidade adoeceu. E foi feita, então, uma promessa para essa santa, para Nossa Senhora da Conceição. Disseram o seguinte, que a promessa era que se a pessoa ficasse bem, né, recuperasse a sua saúde, todos os anos seria realizado um novenário para Nossa Senhora da Conceição. E a graça foi, então, alcançada. Então, a partir daí, há mais de 100 anos, o novenário é realizado na comunidade e, por conta disso, a comunidade se chama Barrinha da Conceição, por causa da sua padroeira, que é Nossa Senhora da Conceição. Então, começou com a avó de Dona Roberta, a avó de Dona Roberta faleceu, deixou para uma das suas filhas, a sua filha faleceu, deixou para Dona Roberta e, infelizmente, há pouco tempo Dona Roberta faleceu, se eu não me engano, foi agora em setembro ou em outubro, tem poucos meses. E aí, agora vai ficar a cargo dos seus filhos. Então, a comunidade Barrinha da Conceição tem essa questão, né, toda essa questão da sua trajetória religiosa, da sua importância histórica. É uma comunidade quilombola que está muito pertinho de nós e trazer um pouco, né, estudar um pouco da Barrinha da Conceição foi muito importante para mim. Ao longo da minha pesquisa, eu usei o conceito de Glória Moura para falar sobre os quilombos. E Glória Moura diz o seguinte, que os quilombos contemporâneos são comunidades negras rurais, habitadas por descendentes de escravos, que mantêm laços de parentescos. A maioria vive de culturas de subsistência em terra doada, comprada, secularmente ocupada. Seus negros valorizam tradições culturais dos antepassados religiosos ou não, recriando-as. Possuem história comum, normas de pertencimento explícitas, consciência da sua identidade étnica. Toda vez que eu leio essa citação de Glória Moura, eu lembro de Mário falando: Driele, por favor, você problematize isso, é mesmo que eu vi. Você problematize que esse povo, eles não eram escravos, eles eram escravizados. Então, nesse ponto, né, infelizmente, Glória Moura, ela usa um termo que precisa ser revisto, que nós estamos nesse processo, que essas pessoas, elas foram escravizadas. No caso, mais precisamente da Barrinha da Conceição,
essas pessoas elas vieram fugidas da Guerra de Canudos. Então, muitos deles possivelmente eram escravizados, desculpa, que haviam sido libertos há pouco tempo, ou que poderiam mesmo ter fugido, né, dos seus senhores, porque a gente sabe que a abolição da escravidão não acabou com a escravidão no Brasil, infelizmente. Então, quando a gente pensa na Barrinha, a Barrinha é um quilombo contemporâneo, formado por essa comunidade negra, que está nessa terra há muitos anos, e tem a sua identidade religiosa, e tem as suas práticas que foram deixadas pelos seus antepassados. A ideia também da minha pesquisa, e uma das principais, na verdade, era falar sobre o novenário de Nossa Senhora da Conceição. Por quê? Toda a comunidade se articula dentro do novenário. Como eu falei, eles fazem parte da mesma família, né? Então, eles se articulam dentro do novenário. Em meados de setembro, finalzinho de agosto, eles começam esse processo de articulação. E aí o primeiro ponto é escolher o tema daquele ano do novenário. Então, eles escolhem o tema, eles preparam o cronograma, são 9 dias, fazem os convites, convidam as pessoas que participarão, porque o novenário tem os noiteiros, tem o coral, tem o celebrante. Então, eles convidam todo esse pessoal que são de comunidades próximas e da sede do município, que é Juazeiro. E aí são pessoas que sempre estão na comunidade, que fazem parte da religiosidade e são convidados. Então, eles também, entre si, os moradores da Barrinha, eles vão dividindo as suas contribuições para que o novenário aconteça. Uma pessoa é responsável por fazer as bandeirolas, outra pessoa é responsável por decorar a igreja com outras coisas, outra pessoa é responsável por ensaiar com o coral, por ensaiar apresentações que acontecem ao longo do novenário. No dia de encerramento, eles têm uma programação fechada, acordam cedo, fazem a alvorada, saem da igreja logo cedo, passam nas casas com o momento da alvorada, depois retornam para a igreja, tem um café comunitário, tem o almoço comunitário, no final da tarde eles saem em procissão e à noite tem a missa de encerramento. Então, todo esse processo é um dos pontos que dá vida à comunidade, porque quando eles terminam um novenário, que é o novenário de Nossa Senhora da Conceição, acontece no finalzinho de novembro, início de dezembro, já está bem pertinho, inclusive, eles terminam o novenário, dão aquela respirada e já pensam no próximo ano. Então, a comunidade ela está toda ligada a essas questões da sua padroeira. E aí eu trouxe uma citação do Durval, né, que diz o seguinte: as festas são frestas por onde se pode ver, observar, enxergar o universo da cultura popular. A vida das camadas populares, seus rituais e ritmos de vida, suas práticas e os seus significados que elas teriam para eles. Então, através do novenário de Nossa Senhora da Conceição, eu pude observar, problematizar, conhecer muitas questões da comunidade quilombola Barrinha da Conceição. E aí, para isso, eu usei alguns personagens, digamos assim, alguns nomes apareceram muito forte na minha pesquisa, e o primeiro deles é a Dona Roberta, que essa fotografia é dela, e a Dona Roberta, ela surge aí como detentora desse conhecimento sobre a história da comunidade e uma devota extremamente forte de Nossa Senhora da Conceição. No ano que eu fiz a observação do novenário, que foi no final de 2019, final de 2018, ela falava muito sobre o novenário, apesar de não conseguir organizar algumas ideias sobre a sua devoção, ela sempre falava com muito entusiasmo. E aí ela me falou uma frase que ficou muito marcada. Ela disse: olha, eu só deixo de participar do novenário no dia que eu morrer. Pelos meus filhos, eu não fazia mais nada, porque ela já tinha mais de 80 anos, quase 90 anos. Pelos meus filhos, eu não fazia mais nada. Mas todos os anos eu quero ter a minha contribuição. Eu nunca vou deixar de oferecer o almoço, porque o almoço era oferecido na casa dela. Eu nunca vou deixar de oferecer o almoço. E minha tia confiou isso a mim. E eu vou fazer isso até o dia que eu morrer. No dia que eu morrer, se os meus filhos quiserem continuar
Eles que vão decidir, meus filhos, meus netos, eu já ensinei tudo para eles. Mas até o dia que eu estiver viva, o novenário vai acontecer. Então, 2018, quando eu estive, no último dia, né, quando ela entrou na igreja, que ela viu a igreja decorada, ela viu o andor, né, com a Nossa Senhora da Conceição, ela chorou muito, eu fiquei muito emocionada naquele momento, fiquei só ali no cantinho observando, mas era nítido ver o quanto ela era devota e o quanto a fé estava presente na sua vida. Outro personagem muito importante para o meu texto, outra pessoa muito importante para o meu texto, foi o Gilberto. O Gilberto era filho de Dona Roberta, também, infelizmente, não está mais entre nós, faleceu aos 36 anos. Esse banner dele fica pendurado lá na igreja, na parte do local de reunião que tem na igreja, mais ao fundo. E ele foi muito importante não só para a Barrinha da Conceição. Como eu falei para vocês, a região não tinha padres suficiente. E aí, em um determinado período, no século XX, né, mais ou menos metade do século XX, o pároco de Juazeiro chamou algumas pessoas que estavam ali do cotidiano da igreja. Gilberto, ele fazia já algumas ações sociais através da igreja. Então, o padre chamou, o bispo também autorizou e disse o seguinte: olha, não tem mais como a gente atender a demanda do interior, né, dessas regiões. A partir de então, estabeleceu-se os missionários consagrados. O que eram esses missionários consagrados? Eram pessoas que eram autorizadas pela igreja a celebrar missa, a realizar batismo, a realizar a primeira Eucaristia, a realizar casamentos. E aí, por conta disso, existia uma história muito, muito forte que diz o seguinte: na Barrinha da Conceição tem um padre casado. Gilberto, ele era casado, inclusive muito do que eu falei sobre ele na minha pesquisa, né, foi através da fala da sua esposa, né, que hoje é viúva dele, que é a dona Benedita, e Gilberto era casado com ela, mas ele não era padre, ele era um missionário consagrado. Então, ele atuava não só na Barrinha, como em outras comunidades que estavam ali ao redor, fazendo esses serviços, levando essa fé para essas pessoas que estavam no interior. É tanto que quando eu fui pesquisar nos documentos oficiais da diocese, livro de batismo, não tinha quase nenhum registro da Barrinha da Conceição, porque essas coisas eram feitas por seu Gilberto na própria comunidade. As pessoas, elas não precisavam se deslocar para a sede da paróquia para poder, por exemplo, se batizar, para poder casar, para poder fazer a primeira Eucaristia. Eles conseguiam fazer isso dentro da própria comunidade. E seu Gilberto, ele foi muito importante em trazer essas questões para a Barrinha. Ele ajudou na construção da igreja, que quando o novenário começou, era feito dentro da casa da avó de Dona Roberta, que era uma casa de taipa, uma casa de barro. E aí, seu Gilberto ajudou na construção da capela e, por último, na igrejinha que existe na comunidade até hoje. Então, falam de seu Gilberto com muito saudosismo, porque ele foi muito importante para a religiosidade na Barrinha da Conceição. Inclusive, a Silvana, que eu vou falar logo em seguida, ela diz o seguinte: quando seu Gilberto morreu, a igreja ficou praticamente fechada, uns 3 ou 4 anos, porque eles não conseguiam, eles ficaram assim, um pouco desnorteados, né? Sem seu Gilberto. Tinha as festas da padroeira todos os anos, mas fora isso aconteciam pouquíssimas coisas, não tinha organização de coral, de terço dos homens, como existe atualmente, a juventude, enfim. A perda de seu Roberto foi muito sentida na Barrinha, seu Gilberto, desculpa, foi muito sentida na Barrinha da Conceição. A terceira personagem é a Silvana, que é muito jovem, inclusive, é neta de Dona Roberta, sobrinha de seu Gilberto, e hoje é a liderança da Barrinha da Conceição, comunitária, e também a liderança religiosa. E aí, quando a Silvana surge, né, no contexto religioso da Barrinha da Conceição, ela traz a juventude para a igreja. Então, ela vem junto com primos, junto com irmãs, e aí a Igreja da Barrinha da Conceição, ela tem esse reavivamento com a juventude. Inclusive, aqui do lado dela é a professora Márcia Guena, que eu vou falar já o que estava acontecendo aqui quando eu tirei essa foto. Então, Arielle.
Ó, Oi, desculpa te professor. interromper, mas a gente tem só, se você puder, uns 5 minutinhos aí para você concluir, tá bom? Tá, tô terminando. É porque o chat não aparece aqui para mim. Se tiver Pronto, tá mandado, não certo. aparece. Tá, então, só para adiantando um pouco mais, né? A Silvana, hoje em dia, é a liderança da comunidade religiosa e também para os assuntos da Barrinha, porque, gente, a Barrinha, apesar de ser uma comunidade com cerca de 20 famílias, a Barrinha não tem coleta seletiva. Quando eu estive lá, não tinha serviço de correio, o correio não entregava lá, não tem posto de saúde, não tem escola, enfim, não existe a assistência necessária que a comunidade precisa. Tudo que acontece que os moradores da Barrinha precisam, eles têm que se deslocar para outras comunidades ou para a sede de Juazeiro. Bom, existe atualmente, através da professora Márcia Guena, o grupo de articulação quilombola, que é essa que está aparecendo aqui, a Silvana é essa, e essa é a professora Márcia Guena. O grupo de articulação quilombola que reúne as outras comunidades quilombolas do Salitre. Então, essas comunidades, elas se encontram periodicamente, esse encontro aconteceu na Barrinha da Conceição, elas se encontram periodicamente para discutir as suas demandas, para que uma possa ajudar a outra e, a partir daí, elas tenham mais força para fazer as suas solicitações diante dos órgãos governamentais, né? Mais precisamente da Prefeitura de Juazeiro. Bom, e aí, só para finalizar, vou finalizar. Só para finalizar, existe uma relação muito forte entre os devotos de Nossa Senhora da Conceição, que vivem na Barrinha, e a questão da religiosidade. Então, esse foi o meu principal objeto de estudo. Era isso que eu queria colocar na minha pesquisa. Entender como essa comunidade se relaciona com o sagrado. E, para além disso, dar voz a essa comunidade que tem tantas demandas que muitas vezes passam despercebida e contar a história da Barrinha, que, como a gente viu, né, como eu falei, é uma história que precisava ser contada. Então, eu vou citar aqui o meu querido orientador, Mário Ribeiro dos Santos, que diz o seguinte: essa expressão de devoção é fruto de uma relação contratual entre o santo e o devoto, na qual se localiza a maioria das festividades católicas, novenas, procissões, foguetório, banquetes, até mesmo bailes populares, são exemplos concretos desse acordo. Que acordo é esse? Os acordos que se estabelecem, as promessas que são feitas. Quando, por exemplo, eu contei que surgiu a devoção à Nossa Senhora da Conceição, foi uma graça que foi alcançada. Então, naquele momento foi feito um acordo entre o devoto e o santo, a santa, no caso, né? Então, esses acordos, eles se estabelecem, eles se recriam diariamente dentro da Barrinha da Conceição, e era isso que eu quis mostrar na minha pesquisa, espero que tenha conseguido, quis mostrar na minha pesquisa e poder dar voz aos moradores da Barrinha, que eu tenho um carinho muito grande. Essa foto é uma foto durante o novenário, essa é a igreja da Barrinha da Conceição, e aqui é a Nossa Senhora da Conceição, no Andor, no novenário de 2018. Então, gente, é isso. Com isso, aqui as referências da minha fala. Com isso, eu concluo a minha apresentação e deixo o convite, né? Espero que outras pesquisas possam ser desenvolvidas sobre a Barrinha da Conceição. A minha pesquisa, ela não é uma verdade absoluta, ela pode ser questionada. E espero que outras pesquisas possam ser feitas, não só sobre a Barrinha, mas sobre as outras comunidades quilombolas da região. Inclusive, é uma temática que eu quero continuar pesquisando agora na minha pós, para falar sobre outras questões que me inquietaram ao longo desse percurso. Mais uma vez agradeço pelo convite, muito obrigada. Falar da Barrinha é sempre maravilhoso para mim. Eu amo, amo, amo e obrigada, pessoal. Parabéns, Driele, pelo trabalho. Vou fazer uma pergunta. Você já comprou seu terreno lá na Barrinha? Que eu lembro que você disse que ia comprar o terreno para morar lá. Rapaz, eu já falei com Silvana, mas ela disse que não. Porque eles não querem vender, né? Eles querem continuar com essa questão da família, porque eles têm medo. Existem algumas comunidades de Juazeiro que têm esse impasse com a terra. E aí eles têm esse receio de vender e depois ter algum problema. Mas se pudesse, eu teria, amigo. Não vou mentir, mas não pode. Eles não Faz um querem. puxadinho lá. Eu Queria agradeço. muito.
Obrigado pelas suas palavras, foi muito bom. Agora eu vou passar a palavra para a Clara, quer falar alguma coisa? Não, eu queria passar para o Arley, para a gente, no fim, a gente abrir para o debate, né? Porque algumas pessoas estão tendo que sair por conta da aula, para a gente não esvaziar, né, na fala do colega. O Arley, você está aí? Agradeço, Adriano, muito pela sua apresentação. Pedi para ficar por último, mas não achava que ia ser tão último assim não, Thiago. Tá vendo aí, Arley? Agora quero ver você ser breve. Cara, eu não consigo ser breve, infelizmente, mas vamos lá, vou tentar ser breve, vou tentar ser... Vocês conseguem me visualizar, vocês conseguem me ver? Ou tá muito escuro? Se tiver muito escuro, eu ligo a luz. Você que sabe, dá para lhe ver. Se quiser ligar a luz, Não, aí ficou melhor. Pronto, Sim. tranquilo. Bem, pessoal, vou falar sobre a marujada, né? Não esperava que chegasse esse horário. Eu tinha um compromisso, eu tive que desmarcar, professora, por causa da senhora. Consideração. Eu vou compartilhar a tela inteira, pessoal, porque para mim ficar melhor. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim, estamos visualizando. E bem, Então a gente vai, qualquer coisa a gente avisa aqui, fala com você, não é isso? Tranquilo, à vontade. Ok, pode ficar à vontade, Arley. Bem, pessoal, eu sou o Arley Fernandes, né? Mais um Fernandes aí. Eu até fiz uma brincadeira com a professora quando ela me disse que iam ter outros Fernandes, mas essa brincadeira eu deixei off. E eu fiquei responsável, né? A professora me pediu para que eu viesse falar um pouco sobre a marujada. A marujada é uma manifestação cultural aqui da minha cidade, eu moro em Curaçá, e eu também sou estudante da UPE. Não lembro mais em qual semestre eu estou, já me perdi aí no meio dessa pandemia, mas ainda estou na UPE. Bem, pessoal, o meu trabalho, ele é um trabalho baseado em outro trabalho de uma colega, que eu faço questão de dar toda a honra e glória a ela, que ela é uma pessoa maravilhosa, uma historiadora maravilhosa, e que eu me orgulho muito dela abrir o trabalho dela para que eu pudesse explorar da minha forma, né, as coisas que ela já estudou. Então, queria agradecer a ela, primeiramente, convidei ela para apresentar comigo, mas foi um convite um pouco em cima da hora, né? Ela tinha uma programação já, ela é uma pessoa muito familiar, então ela tinha uma programação com a família durante a semana, durante esse feriado agora, e ela não pôde se juntar comigo em um momento para a gente se organizar e tal, e pedi para que ela, se ela pudesse, aparecesse, né? Infelizmente ela não me retornou, era uma pessoa que, como a Ana Clara, né? Ana Clara, respondi você em 2 dias, mas vai que ela aparece aí, né? Eu compartilhei o link com ela, então, se ela aparecer, me avisem, por favor. Mas, enfim, o meu trabalho, ele tem como título Nas Fitas da Memória Construímos Nossa História, Marujada de Curaçá. E, para iniciar, eu vou tentar ser o mais breve possível. Para iniciar, a pergunta que se faz e que deve se fazer é o que é uma marujada de maneira geral, não especificamente o que é a marujada de Curaçá. De uma maneira geral, a marujada ela é a luta entre mouros e cristãos. Aquela historinha que a gente escuta muito do professor Luciano, né, que a gente aprende lá em medieval, da luta entre mouros e cristãos, entre muçulmanos e cristãos, etc. e tal, ela vem parar aqui no nosso Brasil, né, sobretudo na nossa região aqui da Bahia. E a marujada é como se fosse uma representação justamente dessa luta de retomada de lugares, de uma briga religiosa, de uma briga de fé, e que há aquela dualidade, né, entre o bonzinho e o malzinho. O bonzinho, logicamente, são os cristãos, que os malzinhos, logicamente, também são os mouros. A marujada, apesar dessa intitulação que eu dou, que é a intitulação que nós usamos aqui na minha região e que a manifestação aqui é nomeada, ela também tem outros nomes, como, por exemplo, fandagos, cheganças de marujos, que já é uma mistura de 2 nomes diferentes, né? Marujada por um lado e cheganças de outro, e cheganças de mouros e embaixadas. Pela nomenclatura, você já consegue perceber também que há algumas diferenças entre cada manifestação cultural. O que é que acontece? Por serem manifestações culturais muito locais, muito enraizadas na cultura local, são manifestações que, apesar de ter algum vínculo, algum parentesco, elas são totalmente diferentes até certo ponto. Então, pela nomenclatura também você já percebe isso. Por exemplo, chegantes de mouros e embaixadas. Você já se percebe que vai ter um viés mais representativo dessa disputa bélica, né, dessa disputa religiosa que eu acabei citando. Por outro lado, também, há um universo cultural em que essa marujada, supostamente, ela surgiu,
que seria esse universo cultural um pouco medieval, né, ligado muito aos Lusíadas, aos cânticos medievais, aqueles cantos que eram cantados geralmente em locais públicos ou por determinados grupos, algumas músicas, alguns poemas, e diversos dramas que emergiam dessa aventura marítima europeia, né? Então, a marujada, ela surge muito, ela se alimenta muito dessa estrutura contextual. No Brasil, há uma discussão também se realmente a marujada ela surgiu a partir dessa raiz europeia ou se ela foi um movimento cultural criado no Brasil ou pelo menos consolidado aqui. Pelo que eu andei estudando, né, pelo que eu andei pesquisando, que não é muita coisa, sinceramente falando, a marujada nos outros países, né, se há muita pouca documentação e se há muita pouca manifestação ainda viva. Então, de certa forma, dá essa impressão, né, em primeira mão, de primeira vista, de que a marujada realmente ou ela foi inventada no Brasil ou ela foi um movimento cultural já realizado em outros locais, mas que realmente vai se consolidar aqui, tanto que até hoje existe. Então, essa hipótese também é muito forte e os argumentos que estão do lado delas também são bem convincentes. Esse aqui é um pequeno esboço, né, um pequeno mapazinho das regiões aqui, ou das cidades aqui da Bahia, que a marujada ou a chegança, ou como vocês queiram chamar, é praticada. Eu não vou falar cidade por cidade, mas eu vou destacar 3. A primeira é Curaçá, que é a que eu vou falar, lógico, que é a cidade que eu resido. A segunda é Jacobina, que é uma cidade muito próxima daqui, né, é uma cidade que eu acho que está uns 300 quilômetros no máximo, daqui de Curaçá. Quem é de Juazeiro conhece melhor Jacobina do que quem mora em Curaçá. E, por fim, Salbara, porque Salbara, e a marujada de Salbara, ela é, como eu posso assim dizer, fundamental, ela é quem dá esse pontapé inicial para que a marujada venha se tornar patrimônio histórico e imaterial da Bahia. Então, eu destaco justamente essas 3, não menosprezando ou diminuindo a importância de qualquer outra marujada ou chegança dessas outras cidades que vocês conseguem ver no mapa aí, como Prade, Remanso, etc. Bem, a marujada de Curaçá, né, voltando mais um pouquinho a falar a respeito dela, ela está muito vinculada com a festa do padroeiro ou até mesmo com a religião católica da cidade. Porque, apesar de ser uma manifestação que veio para cá através dos escravos, ela é uma manifestação que a Igreja Católica, de certa forma, né, acabou adaptando ela muito bem às suas pretensões. Primeiramente, o primeiro santo padroeiro aqui da cidade é Bom Jesus da Boa Morte. As pessoas pensam, a maioria dos visitantes pensam que é o padroeiro principal, ou pelo menos o santo que sempre foi padroeiro seria São Benedito, justamente pela essa relevância cultural que ele tem, mas a cidade ela é dedicada a Bom Jesus da Boa Morte. E é muito engraçado essa dedicação, porque ela vem justamente de uma pessoa que é considerada a criadora da cidade ou a fundadora, que é a Dona Feliciana. Dona Feliciana é uma mulher muito emblemática, porque Curaçá foi fundada em 1832, e é um período em que as mulheres elas ainda não tinham tanta liberdade quanto elas têm hoje. Elas ainda estavam muito vinculadas a uma questão muito parental, uma questão muito machista em cima das suas decisões. Então, Dona Feliciana era uma fazendeira, muito bem sucedida, de um punho, dizem, né, um punho muito forte, uma pessoa que sabia gerir os seus negócios e que, de certa forma, não precisava de homem nenhum para auxiliá-la. Então, ela funda a cidade nas suas terras, né, que é as terras aqui da região de Curaçá, e para fundar essa cidade, um dos primeiros pontapés que ela dá é criar justamente uma capela. Então, ela manda vir alguns escravos dela de outra região trabalhar na construção dessa capela, dedicada a Bom Jesus da Boa Morte. Só que esses escravos, eles não vêm somente fazer um trabalho e pronto. Eles são pessoas como nós, então eles trazem com eles sua cultura, suas crenças, seus hábitos, seus costumes, e uma dessas crenças é justamente a devoção que eles têm a São Benedito. Então, eles começam a construir a capela, constroem a capela, mas deixam como herança aqui não somente esse monumento físico, mas esse monumento também religioso e cultural, que é a devoção a São Benedito. Logo, essa devoção vai se manifestar, vai se espalhar também entre outras pessoas da cidade, né? E essas outras pessoas vão acabar também sendo devotos, se tornando devotos a São Benedito. E a partir daí vai haver uma dualidade. Por um lado, vai haver os fazendeiros, né, os mais abastados, que vão ter essa devoção a Bom Jesus da Boa Morte, e por outro lado vai ter as pessoas mais simples, sobretudo os escravos, que vão ter essa devoção a São Benedito.
Então, a cidade ela vai ser tomada, vamos assim dizer, né, de certa forma, por essa dualidade religiosa e que, graças a Deus, as duas ainda são muito presentes no dia de hoje. No bom sentido falando, lógico. Apesar da maior parte da população aqui da cidade ela ser devota a São Benedito, como posso assim dizer, né, como o pessoal mais velho realmente costuma dizer, desde sempre, né, que desde todas as pessoas nesse que a gente entrevistou, que a gente conversou tal, elas desde que elas se entendem por gente, usando aqui outra figura de linguagem, a maioria das pessoas da cidade são devotas a São Benedito e não a Bom Jesus da Boa Morte. São Benedito ele só veio ser proclamado, ele só veio ser declarado como também padroeiro da cidade lá em 1880. Então, é uma cidade que foi fundada em 1832, em que o santo, que a maioria da população era devoto, realmente só veio alcançar o lugar de prestígio em 1980, né? Então, é até uma contradição todo esse processo em querer colocar São Benedito depois de tanto tempo, né, ou essa demora toda para se colocar São Benedito como padroeiro da cidade, ao lado do Bom Jesus da Boa Morte, né? E aqui eu também faço essa observação. Colocar São Benedito como padroeiro não exclui automaticamente o Bom Jesus da Boa Morte, ficam os dois. Outro ponto importante é que a Marujada de Curaçá é a manifestação inserida em todas as celebrações do Santo Padroeiro. O que é que acontece? A marujada, aqui, ela é dançada, não se sabe desde quando, mas se dá a impressão que desde sempre. Então, como ela é dançada desde sempre, ela, antes de São Benedito se tornar padroeiro da cidade, já era dançada e já era dedicada ao santo. Então, ela vai se inserir como manifestação cultural e religiosa nas celebrações religiosas de outro santo, que no caso seria Bom Jesus da Boa Morte. Então, vai haver essa curiosidade, que é aceita, que é muito bem tratada, que é muito bem respeitada, e ela vai ser inserida no meio de um monte de celebração dedicadas a outro santo. Então, por exemplo, a novena é dedicada a Bom Jesus da Boa Morte, a esmolação da bandeira, que é uma prática que São Benedito vai também acabar se apossando, vamos assim dizer, né, se adaptando a ela. Enfim, pessoal, a esmolação da bandeira, para resumir, é o seguinte: é uma bandeira que passa de casa em casa, as pessoas passam cantando, pagando promessas. Tem pessoas, por exemplo, que, como a bandeira ela roda a cidade inteira, né, em casa, em bairro em bairro, tem pessoas que vão de joelho, passam o percurso todo andando de joelho. Outras pessoas fazem uma promessa mais modesta, vão descalço, que não é tão modesto assim, né? É um sol muito quente para você se andar descalço no asfalto, ou até mesmo no chão puro. E essa bandeira ela sai de casa em casa, abençoando as pessoas, né? Tanto que tem uma parte que diz assim: quem se cobre com a bandeira se encherá, agora eu acabei me atrapalhando, se encherá de alegria. Então, essa manifestação também de São Benedito, ela vai se incorporar em todos esses incrementos culturais que estão em volta da festa do Santo Padroeiro, que no caso é o Jesus da Boa Morte. E também vai haver a procissão de São Benedito, que é uma procissão que se realiza sobretudo no dia 31 de dezembro, e que se ergue uma bandeira em homenagem a São Benedito na Igreja Matriz, uma bandeira até maior mesmo do que a própria igreja. E a Marujada de Curaçá ela vai acabar se inserindo em todo esse contexto, como parte também das celebrações de final de ano e de dedicação aos santos padroeiros, não mais a só um santo, né? Já que, apesar de oficialmente só ser em 1980, desde sempre Curaçá era abençoada por dois santos. Aqui eu separei algumas imagens, né? 4 imagens especificamente falando. No canto esquerdo superior é uma imagem da matriz, ela está toda coberta com a iluminação. Geralmente, nesse período, que é o período onde a bandeira é erguida, essa bandeira que eu citei, né, em homenagem a São Benedito, a capela é rodeada por velas, as pessoas também fazem promessas e acabam depositando velas ao redor da igreja, e fazem promessas também para se cumprir durante a procissão. E na imagem do canto direito superior é a bandeira de São Benedito. Eu sei que só dá para ver uma partezinha da bandeira tal, mas é mais para exemplificar como o processo acontece. No canto esquerdo inferior, a imagem de São Benedito, de costas, e aqui vale ressaltar que é um santo negro, diga-se de passagem, algo muito importante a se dizer. E no canto inferior direito é justamente essa missa dedicada a São Benedito, que geralmente é realizada em praça pública. Geralmente é realizada aqui nessa praça do teatro, que é um local espaçoso e que realmente é bem adequado para se presenciar e se ter várias pessoas ali em uma determinada manifestação. Outro ponto da Marujada de Curaçá é que ela vai às ruas no dia 31 de dezembro, que ela vai também misturar o sagrado e o profano, e isso é muito emblemático, até mesmo por um caso peculiar, né?
peço licença para falar para vocês que eu dancei a marujada uma vez na minha vida. E eu lembro muito bem que da vez que eu dancei, porque, tipo, a marujada, ela é uma dança que, ao longo do seu trajeto, ela vai visitando várias casas. As pessoas solicitam a visita, elas pedem aos coordenadores ou até mesmo à igreja para que a marujada passe por sua casa, né, visite a sua casa. E, no caso, não é uma visita bem da marujada, é que a rainha visite sua casa. E ela oferece comida, bebida, etc e tal. Então, com isso de você querer oferecer bebida, você atrai geralmente muitas pessoas com esse interesse, ou também pessoas que, apesar da religiosidade em praticar aquele ato, não deixam de praticar atos profanos durante aquela celebração. Então, é muito comum você achar algum marujo bêbado, né? Da vez que eu participei, eu acabei ficando alcoolizado, infelizmente, mas deu tudo certo no final. E ela é muito peculiar por isso, porque também é uma dança corporal que as pessoas acabam se divertindo e um pouco extravasando às vezes, né? Mas isso ultimamente tem sido muito bem contido. Nas reuniões da marujada até se enfatiza essa conquista, né, de se conter um pouco mais esse ímpeto muito profundo dos marujos. E ela tem como característica justamente essa dualidade também. Existe uma presença africana nas músicas, nas representações da marujada, isso aqui eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Coloquei aqui para dar um spoiler. E algo bem peculiar da marujada aqui de Curaçá, eu não lembro a respeito das outras marujadas, mas é daqui, a rainha é escolhida de forma sequencial. Como assim sequencial? Há uma lista, que se eu não me engano, a última vez que eu fiquei sabendo, ela vai até 2030, de candidatas, né, já que são mulheres, meninas, sobretudo, geralmente são meninas menores de 18 anos, quer dizer, menores de 10 ou de 12, né, porque geralmente são crianças, que elas se candidatam. Por exemplo, eu tenho uma filha, eu posso querer candidatar minha filha, mas possivelmente ela só vai se tornar rainha lá em 2034, 2035, e assim por diante. Tem pessoas que fazem a promessa e ligam muito a querer pagar a promessa justamente a partir dessa manifestação cultural, como, por exemplo, eu tenho uma amiga, né, esse caso realmente é real, que ela teve uma gravidez de risco, e uma das promessas que ela fez para que se a gravidez dela, durante a gravidez dela tudo ocorresse certo, era justamente de que a filha dela, ela estava esperando uma menina, seria a rainha de algum ano da marujada. Graças a Deus tudo deu certo, e graças a Deus ela conseguiu cumprir a promessa dela. Então, a rainha é escolhida sequencialmente, há uma lista, há uma ordem, e todo ano é uma rainha diferente. E a família da rainha, já por se tratar primeiramente de uma pessoa de menor, né? Geralmente, ela é quem vai arcar e ela quem é que vai escolher quem vai ser o rei, que no caso o pai da rainha, e quem vão ser os guardas, que no caso aqueles responsáveis por proteger a rainha. Também são escolhidos geralmente crianças da mesma faixa etária, e a família da rainha ela também é responsável por arcar com as despesas alimentícias dos marujos, como, por exemplo, o almoço, ou também o café da manhã. Geralmente se pega uma escola, um clube, um local muito grande para se fazer o almoço, né? Ele não é feito, ele não é dado na casa da rainha. E outro ponto importante que eu também já esqueci de falar é que no início, né, lá, bem no começo da marujada, somente pessoas negras poderiam ser rainha ou rei. Depois de um tempo, não se sabe quando, né, isso é muito difícil de datar, esse hábito acabou se perdendo e foi se aberto para que pessoas de outra tonalidade de pele pudessem se tornar rei ou rainha. Mas isso é muito importante de se falar, porque além de ser uma manifestação cultural de devoção a um santo negro, era uma manifestação cultural em que o povo negro ganhava muito destaque, certo? Então, isso é muito interessante de se observar. Essa imagem da esquerda é uma imagem que os marujos estão em direção ao porto. Assim, pessoal, a marujada é organizada da seguinte forma. Há uma festa, geralmente dia 30, as pessoas vão para a festa, a maioria das pessoas, a maioria não, né, mas algumas das pessoas, elas vão o famoso virote, né, de uma noite para outra acordado, e os marujos eles se encontram geralmente no porto. É um porto na parte de cima da cidade, em que eles vão pegar alguns barcos, aí você já relembra justamente essa questão das aventuras marítimas, né, essa questão mais europeia, esse vínculo mais europeu que a marujada pode ter. E eles partem desse porto de cima para o último porto da cidade, que é justamente para se ter um trajeto marítimo que provavelmente faz justamente essa alusão às navegações marítimas, né? Quando você pergunta isso a um dos coordenadores, por exemplo, qual o significado daquilo, eles simplesmente vão responder a você que eles fazem porque sempre fizeram. Tá entendendo? É um hábito cultural, é um hábito da manifestação e que eles não pretendem mudar de forma alguma.
mas se você for olhar um pouquinho mais a fundo, for estudar não só a marujada de Curaçá, como também outras marujadas, dá para se fazer esse link e é bem provável que realmente seja isso mesmo. E na imagem do canto direito, é uma imagem de São Benedito, em que um dos marujos ele pega uma escada e ele sobe, e essa imagem é muito legal, só que eu não consegui achar outra foto. Eu juro que desde a outra vez que eu aprendi esse trabalho, eu procuro essa foto, e essa maldita dessa foto eu não consigo encontrar. Ele vai colocar o próprio chapéu dele em cima da imagem do santo, e fica uma foto lindíssima, mas que infelizmente ela não quer que eu apresente ela. Aqui também tem algumas imagens, 3 imagens desses reis, né, ou desse rei e dessa rainha, ou dessa rainha e desse rei, melhor dizendo, com os seus 2 guardinhas de chumbo dos lados, né. Então, segue o que eu falei, vocês podem observar que são crianças, e que a mulher ela tem um grande papel de destaque. Ela, esteticamente falando, né, esteticamente não, a vestimenta dela, de certa forma, é muito mais chamativa do que a do rei ou a dos guardas. Os guardas é muito singela, e ela sempre vai na frente. Geralmente o andar dela é um pouco mais acelerado do que o do rei, tá? Apesar de algumas vezes, lógico, ela não manter esse andar dela. Eu já falei, né, alguns pontos desse tópico, que a marujada parte do último porto da cidade, ou do primeiro, né, dependendo de onde você se veja os portos. E a primeira parada da marujada, ela vai acontecer na igreja matriz. A marujada pega esse porto, desce pelo rio, para no último porto. Do último porto, ela sobe direto para a igreja matriz, que fica até bem próximo. E na igreja matriz, há uma saudação à bandeira de São Benedito, há uma missa, em consideração aos marunjos, né? Para os marunjos. E depois que eles cumprem esse ritual inicial de pegar os barcos, descer o porto, ir até a igreja, saudar a bandeira, celebrar a missa, aí sim eles vão até a casa da rainha, buscar a rainha para que haja um desfile pela cidade e que a rainha vá visitar as casas junto com a marujada. Existem vários cantos que durante esse desfile os marujos vão cantando, mas um dos que eu destaquei é esse canto, que é o mais comum, que eu coloquei o vídeo. Eu não sei se vai dar para vocês escutarem, porque a última vez que eu tentei não conseguiu. Então, se alguém puder me avisar que não está com áudio, eu agradeço. Warley, a gente coloca o vídeo aí depois para mais 5 minutinhos, tá? Para você concluir. Tá bom. Mas eu vou colocar o vídeo mais por uma questão também visual, para vocês terem uma ideia de como acontece esse movimento. Aqui vocês podem observar que a marujada já pegou a rainha já está acompanhada do seu rei e dos seus 2 soldadinhos, né? E ela vai também até a igreja, né? Há um momento que se leva a rainha na igreja também para que ela seja benzida, vamos assim dizer, né? E eu gosto desse vídeo, apesar de ter uma qualidade um pouco baixa, ele é muito emblemático porque ele mostra justamente essa organização da marujada. Vocês podem perceber que na frente vão os músicos, de certa forma, né, junto com os coordenadores, e sequencialmente vai-se do maior para o menor. E geralmente as crianças ficam lá atrás. Se eu só voltar aqui, que essa imagem é muito legal. Aqui se vê o rei e a rainha, né? São 2 pessoas adultas nesse caso. Esse daqui é um dos filhos do coordenador. Provavelmente ele estava acompanhando o pagamento de uma promessa, né? E é muito legal essa imagem, porque é uma imagem que realmente dá para se perceber melhor o respeito e a admiração que as pessoas têm. Quando o rei e a rainha passa, por mais que eles não estejam desfilando, por exemplo, eles estejam em uma visita em que a marujada, as suas filhas já estejam dispersas, se tem um respeito muito grande por ela, justamente porque naquele momento ela ocupa um lugar de destaque. Tanto que uma das partes da música que os marujos cantam vai dizer o seguinte: ou sim a rainha, rabo de tainha, ou sim a rainha, rabo de tainha, hoje na igreja, amanhã na cozinha. Então, hoje você está num dia de glória, mas amanhã você volta à sua vida normal, à sua vida de escrava, à sua vida sofrida. Então, esse destaque é muito importante de se notar, justamente porque vai se colocar a figura da mulher em um local em que ela vai ter bastante visibilidade. Aqui são alguns dos músicos, né, dos instrumentos, e eu gostaria de falar justamente desse tópico, das vestimentas. O traje dos marujos, na verdade, para você dançar marujada, a única obrigação que você tem, ou o único critério, é que você use o traje padrão, que é basicamente uma calça branca, uma camisa de manga comprida, branca também, sapato social preto, você tem que ter uma fita amarrada à sua cintura e um chapéu de palha enfeitado e espelhado. Existe uma história a respeito do chapéu de palha, de que ele servia nos primórdios da marujada
para se avisar a outros marujos a respeito da chegada de algum senhor ou de algum movimento suspeito, que pelos espelhos eles refletiam a luz do sol e aquilo ali servia como sinal de alerta. E a fita vermelha, ela também é muito engraçada, que da vez que eu dancei a marujada, eu atei ela e joguei para o lado direito. Eu não fazia a menor ideia para que lado era, né? Então eu joguei para o lado que eu senti mais confortável. E imediatamente eu fui corrigido pelo coordenador, que eu não podia jogar para o lado direito, era para o esquerdo. E, logicamente, eu perguntei o porquê eu deveria jogar para o lado esquerdo e não para o direito. E ele só me respondeu que todo mundo se veste assim. E era uma das regras para se dançar. Então, se há muito mistério a respeito de algumas coisas na marujada que eu tenho muita curiosidade de saber, mas que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu chegar em alguma resposta minimamente satisfatória, né? Mas que é interessante se notar essas questões. Aqui é uma imagem lá de 1985, que provavelmente é da descida do poço, né? Desse trajeto que eu falei, do poço de cima para o de baixo, que eles já descem cantando em fileiras. E, por fim, né, eu vou apresentar essa imagenzinha para vocês, de que são de 3 marujadas diferentes. Eu não vou me lembrar agora de onde são essas outras marujadas, mas eu sei que a do canto esquerdo inferior é a de Curaçá, e a do canto direito, se eu não me engano, é a de Camaçari. E a do canto direito, se vocês observarem bem, né? Não sei se dá para mim dar um zoom, não consigo dar um zoom aqui não. Mas ela tem esses adereços muito mais vinculados a essa questão entre mouros, essa luta entre mouros e cristãos, do que as outras marujadas. Se você observar também a do canto de direito, a do canto esquerdo, né? Da parte superior, vai se ter uma semelhança muito grande com o traje da Marinha. Então, cada marujada ela tem as suas especificidades, cada marujada também geralmente vai ter os seus cantos, nem todas cantam os mesmos cantos, e cada marujada vai ter os seus significados para cada ato que é praticado durante aquela manifestação. Então, é basicamente isso, eu não vou me alongar muito, né? A gente já passou 40 minutos aí do horário que era previsto. Vou agradecer a atenção de vocês e agradecer o convite da professora Ana Clara e do Thiago aí. Eles me convidaram e eu prontamente aceitei, né? Ela já tinha me avisado, a Ana Clara já tinha me avisado de que ela queria que eu apresentasse esse trabalho em outra situação. E é basicamente isso aí mesmo, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E muito obrigado aí pela atenção de vocês. Ok, Warley, obrigado. Nada. Gente, desculpa o adiantado da hora, né? Agradeço a vocês que ficaram até aqui. Queria saber se alguém tinha alguma questão, alguma pergunta para os participantes, para a gente fazer um bloco de questões, só para a gente não terminar assim, sem, né, comentar um pouco das falas que foram excelentes, né? Os trabalhos apresentados. Depois você, Thiago. Alguém queria comentar alguma coisa? Enquanto o pessoal se anima, fala aí, Thiago. Pode falar, fica à vontade. Se ninguém for falar, eu falo, viu? Eu anotei algumas coisas Breve, aqui. viu, Thiago? Breve. Tá bom, breve, né? Eu anotei algumas coisas aqui, eu queria agradecer primeiramente a participação de todo mundo, eu não consigo ser breve, então eu vou falar rápido. Brincadeira. Queria agradecer mesmo, obrigado pelo convite, pela participação, para vocês contribuírem nesse momento, é fundamental, é muito importante, e eu fico muito contente de ter um saldo positivo, sim, porque a gente teve as apresentações, sabíamos que tínhamos, mas, tipo, a articulação entre os alunos que a gente vai desenrolar para fazer o grupo é o que me deixa muito feliz, porque, de fato, a gente vai dar continuidade, né? A gente vai salvaguardar, quem sabe vem um segundo patrimônio, o segundo evento, né? Eu já pretendo estar formado, mas eu quero estar participando também, então eu acho isso bacana. E eu anotei algumas coisinhas aqui dos trabalhos de vocês e queria falar rapidamente só algumas relações para a gente, talvez com isso alguém pegue o gancho para falar também. No trabalho de Bruna e de Juliana, quando elas falam ali sobre o ofício, né, dos pescadores, a gente lembra de um exemplo que é bem, que a gente estuda, né, na disciplina, que é o ofício das baianas do acarajé. Não é o acarajé. Começa pelo trabalho da baiana, que faz o produto que a gente conhece. Então, tipo, vai lá quando pega o pescador, né? O ofício do pescador não é somente o produto do peixe. Então, é uma relação que se desenvolve ali. E é algo muito laboral, de fato, que a gente tem essa relação. E é uma cadeia produtiva, né? A gente pode expandir esse contexto para a gente entender fenômeno de fato social,
sociológico, antropológico, histórico também. Então, é uma coisa sempre mais ampla do que a gente pensa que é, né? E quando Clara estava falando ali a respeito dos inventários participativos, é seguindo a metodologia do IFAM, que é o INF, Inventário Nacional de Referências Culturais. Então, tem uma metodologia, tem como fazer, tem um processo de como se fazer história e patrimônio, né? Então, essa relação. E outra coisa que eu achei muito interessante que o INRC ele propõe é o que as meninas fizeram e fizeram muito bem feito ali ao final, de fazer as indicações do que é que pode ser feito para salvaguardar, para potencializar a comunidade. E uma das principais características ali que eu vejo que poderia ser agregado é o turismo de base comunitária, né? Elas falaram sobre isso, mas também é algo que a gente não tem uma noção, porque enquanto professor de sala de aula, a gente não tem essa noção de empreender, de trabalhar nessa relação mais empresarial, mas seria importante, porque o professor está nisso e vai se encaminhar para esse trabalho de base comunitária, né? No trabalho de DRL é interessante a gente pensar, e já é uma relação com o trabalho de UAL, né? Que com a Senhora da Conceição, que curiosamente ela é padroeira do Recife, e lá se cultua de uma forma muito grande, muito parecida e também diferente, porque cada local tem sua especificidade. Quando o Arley falou ali a respeito da cidade de Jacobina, que tem também a Marujada, que é próximo, mas também vai ter uma diferença, né? A gente percebe algumas dessas relações. Como eu disse, tem a relação do ofício da baiana do acarajé, tem o ofício do pescador e o cari, que é o produto conhecido no Angari, quando é a fase de cari, é isso aí, vocês conhecem também. Então tem esses pontos comuns, né? E percebam que em todos esses 3 trabalhos, a gente aborda questões que são pertinentes a comunidades que precisam de atuação do poder público. A gente não diz que é uma comunidade pobre, carente. Não, ela é uma propriedade que sofre da omissão do próprio Estado. Então, daí a importância de estudar o patrimônio cultural, porque a gente vai estar vinculado às políticas públicas de intervenção social. Então, vejam como há um processo mais amplo, né? Então, não dá para dissociar história e política nem no campo do patrimônio cultural, isso que eu acho muito interessante. E um outro ponto em comum é que são histórias que precisam ser contadas, que a gente precisa estar debatendo, a gente precisa estar fazendo, salvaguardando, planejando segundo evento, planejando grupo para a gente discutir, né? Achei interessante quando o Arley fala sobre sagrado e profano, são relações implícitas ali, é um tema que a gente discute bastante no próprio curso. Os elementos da tradição afro, que eu acho que Drielli também fala que com propriedade, vou só mencionar aqui também. E uma grande diferença, agora nesse tópico da última fala de Warley, que é uma curiosidade, mas é uma relaçãozinha lá que a gente vai entender, é a respeito da faixa para o lado esquerdo, né, que está voltado ali para um discurso tradicionalista, que, não sei porquê, mas é desse lado aqui que todo mundo usa. A gente percebe nessas relações, nessa pequena fala, num gesto, um símbolo de algo que está ali porque foi repassado, mas não foi problematizado. Drielli falou a respeito dessa problematização da questão da escravização, não do ser somente um escravo, né? Então, teve uma ação ali que é o que a história vai nos possibilitar entender, né? Então, a gente entende o que é um folclore, o que é uma tradição, e percebe que o patrimônio ele atua de uma forma um pouco diferente, instrumentalizada e passível de mudanças, de ressignificados. E isso a história tem, né? Porque, afinal, a gente trabalha com a ação humana no tempo e também com rupturas e continuidades, e é um processo que se encaixa muito bem. E esse sou eu falando muito apaixonado pela área do patrimônio cultural, né? E voltando para a relação final, que é o professor de história, porque aqui a gente vê as potencialidades do que a gente pode trabalhar, né? Eu não me vejo dando aula sem falar de patrimônio cultural, dessa via cultural em todos os assuntos, quando deixe for lá das aulas de poeira e múmia, que eu não gosto muito, mas para isso também, porque a gente vai falar de história local, a gente vai desenvolver as relações étnico-raciais, a gente vai desenvolver principalmente o que é mais importante, as comunidades e as pessoas. O professor é também um agente cultural. O professor Joaquim fala algo que é muito interessante, que eu digo, que levo para mim, intermediador de culturas, né? A gente não dá o conhecimento do todo, mas a gente é muito sabidinho com muita coisa, então a gente vai lá intermediar essas relações, e esse sou eu falo um bocado, mas queria agradecer e contar com a presença de vocês também na articulação de um grupo futuro. Vamos estudar patrimônio, que é bom. Obrigado, agradeço
em meu nome, da professora Ana Clara, passo a palavra para ela também. Quem quiser falar também, fica à vontade, viu? Estou felizão. Então, também queria agradecer a vocês, né? Eu acho que o Thiago articulou bem aí as falas, né? A gente está falando só articulando um pouco a questão que o Arley fala, da festa também, que tem muito a ver com a fala de Driele, né? Estamos falando de festa, de manifestação. Acabou que a gente reuniu trabalhos que falam do povo negro, né? De tradições, de lugares e de festividades que entrelaçam essas relações. Pensar também um pouco da fala do professor Mário ontem, né, que nossos objetos são objetos presentes, né, então são objetos que você tá vendo, você se emociona, né, a Adriele falando do sujeito que ela, dos sujeitos que ela pesquisou e que acompanhou, né, da necessidade, o Arley aqui falando que ele esteve e também saiu na Marujada, a forma como ela se organiza foi muito interessante, como você trouxe, o respeito que a comunidade tem, né? E um pouco das informações que a gente tem sobre todos esses processos, né? Embora se fale do Angari, dos pescadores, como a gente não sabe da história, né? Como a gente não entende a importância, a grandiosidade desse processo, né? E que os nossos sujeitos, os sujeitos do patrimônio, eles são sujeitos vivos, eles são sujeitos é uma cultura que está acontecendo ainda, né? Que precisa dessa intervenção, como o Thiago coloca, né? E precisa que essas falas elas sejam organizadas, né? Que a oralidade, as entrevistas elas sejam feitas e que isso se organize de uma forma que possa revelar as outras, né? Os outros pesquisadores, os outros estudiosos. E a importância também, né? De nós como professores, e aí ontem surgiu uma discussão lá, que o Emerson comentou, desse currículo engessado, né, e de como o Mário nos coloca a possibilidade de estar fazendo essa intervenção, né, e de estar trabalhando esses elementos, né, a partir de provocações que não estão postas no currículo, mas que podem ser pautadas pelo professor. E isso é a nossa responsabilidade. É como eu sempre digo também, nas aulas, quem vai fazer história local são vocês, né? Quem pode falar da marujada é quem viveu, quem pode falar dos pescadores são aqueles sujeitos e são as pessoas, os estudantes, os alunos que estão junto a essa comunidade. Então, não espere que ninguém de fora vá fazer esse trabalho, né? Vocês, os pesquisadores, nós historiadores, nós, enquanto único curso de história da região, a gente tem que começar, né, a se colocar, né, diante dessas temáticas, né, e trazer contribuições, né, para que elas não se percam, né? Imagina que se os pescadores do Angari, eles têm esse risco, né, forte de serem retirados por conta da questão comercial, né? A gente sabe, por exemplo, a dificuldade que Driele teve de fazer a pesquisa, de ir lá na comunidade, que não tem transporte, que não tem comunicação, né? E como é importante a gente saber, né, do que acontece, das referências que são colocadas por ela. Então, Fanny queria falar? Levantou a mão? Sim, rapidinho. Fale, querida. Boa noite, gente. Eu só queria dizer, Bruna, Juliana, Adriele e o Arley, parabéns pelas ótimas apresentações. Obrigada por dividir um pouquinho aqui com a gente. Ana, Tiago, obrigado por promoverem esse encontro, muito enriquecedor, e me fazerem matar a saudade de Mário ontem. Eu sou muito, muito, muito tiete de História e Patrimônio por causa dele, graças a ele, né? E vamos desenrolar esse grupo aí, né, Tiago? Já estou ansiosa. Ok, obrigado, Fanny. Vocês queriam falar alguma coisa, Adriele, o Arley, Bruna? Queria agradecer aí, Juliana. agradecer o Bruna, Juliana, Adriele pela apresentação, pela contribuição. São também assuntos que eu não tinha conhecimento, né? Não sei se você já conhecia a Marujá de Curaçá, mas para mim o mais legal desses encontros é justamente essa troca de culturas que a gente tem, né? Eu vou falar sobre a minha, você vai falar sobre a sua, ou sobre a que você estudou, e assim a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor, até de certa forma, né? Então, para mim, um grande ponto principal disso tudo é essa troca de cultura, essa troca de informação, essa troca de reconhecimento pela manifestação cultural do outro, né? Então, agradecer também ao Tiago, professor, aí pelo espaço, e
também vou me embasar muito no comentário da colega, da Fanny, né, que é muito gratificante o que vocês proporcionaram para a gente. É justamente esse contato, apesar de virtual, como eu já disse, né, da gente expressar um pouco da nossa cultura local e que as pessoas também pudessem conhecer, né. Quando eu falei com a minha colega, né, a respeito do trabalho, que eu fui pedir também a ela autorização para apresentar, já como eu disse, né, o meu trabalho é baseado no trabalho dela, né, um trabalho individual. Uma das coisas que ela me falou foi isso: não, Arley, quanto mais você puder falar de nós para os outros, melhor. Então, essa fala dela me pegou muito, porque realmente, eu não estou falando aqui de Arley, estou falando da minha cidade, do meu povo, dos meus ancestrais e assim por diante. Então, para mim, o ponto principal disso tudo é justamente essa questão. E queria agradecer a vocês, né? Espero que tenha uma próxima, não necessariamente para me falar, mas que outras pessoas também venham e falem a respeito de outras manifestações ou a respeito de outros estudos, etc. E que esse tipo de evento, esse tipo de aglomeração, ela acabe se compartilhando cada vez mais. Então, é basicamente nisso, né? Parabenizar também as colegas aí que apresentaram e agradecer os elogios aí. E tamo junto. Obrigado, Arthur. Segundo evento já em 2022, todo mundo vacinado. Quer falar, Quero Vanessa? apresentar meu trabalho também. É aglomeração virtual, essa pode. Presencial, é. Quero apresentar meu Diga, trabalho. Vanessa. Boa noite, gente. Primeiramente, parabéns aí a todo mundo, trabalhos incríveis. E parabéns ao pessoal que organizou também, né, Ana e Thiago. E eu queria fazer, na verdade, um pedido para o pessoal que apresentou. Eu dou aula para uma turma de 6º ano, né, crianças. E tem uma parte que a gente vai trabalhar agora na próxima unidade, que é sobre patrimônio. Só que lá no livro a gente sabe que apresenta patrimônio do Brasil, do mundo, e nada regional. Aí a minha proposta seria trabalhar esse início da unidade com patrimônio local. Só que, infelizmente, como vocês trouxeram nas apresentações, esse patrimônio local muitas vezes ele é desconhecido, até por quem mora aqui há muito tempo, né? Eu, por exemplo. E eu queria saber se vocês que apresentaram poderiam me enviar alguma apresentação, coisa pequena, um resumo, sobre o trabalho de vocês, sobre a história de como foi construído, e os locais, né? Para me poder levar isso que a gente está vendo aqui, né? Esse fruto que vocês colheram com muito esforço, para levar para as crianças conhecerem, né? Porque muitos eles moram aqui desde quando nasceram, mas só conhecem catedral como patrimônio, não conhecem nada imaterial. Então, eu acho importante, desde o encontro de ontem, levar tudo isso que está sendo discutido para dentro da sala de aula. Aí eu queria saber se vocês tinham essa disponibilidade. Driele. Licença, rapidinho, que é uma coisa que a gente está pensando aí, claro, de a gente fazer na culminância de todo esse trabalho, de todo esse projeto, até porque é o título do nosso projeto de monitoria, é elaborar um material didático-pedagógico, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essas apresentações e a próxima etapa é articular, fazer uns planos de aula com essa sugestão do que é que foi apresentado, de algumas fontes, de algumas indicações, para fornecer aos professores da rede municipal, pública, particular, privada, das duas cidades, de Curaçá, de onde quer que seja, da região do Vale do São Francisco. Então, isso está pensado, logo em breve a gente vai articular, mas é porque a gente está na correria aí também, mas vai ser feito, viu? Mas isso não impede que o pessoal possa lhe fornecer, Vanessa, o resumo, né, do que foi produzido, o trabalho de Driele, que já é um trabalho de conclusão de curso, né, o trabalho de inventário que as meninas fizeram e que o Alan fez também. Aí você acredita que não tenha nenhum problema, né, Juliana, o Arley, de passar. Eu queria só dizer também que, assim, a gente pensou esse evento, já era para ter acontecido, né, mas aí veio a pandemia,
existem muitos outros trabalhos que foram apresentados na disciplina, né, que não poderam ser contemplados aqui. Tem o trabalho de Flávia também, né? A Flávia estava aqui, acho que ela saiu, né, que foi um trabalho de conclusão de curso, também sobre a temática, ela trabalha com a Foché, não é? Com os filhos de Zaza, que eu não consegui trazer por conta do formato, pensando nesse pequeno período de intervalo de aulas, né, que de 18 a 19, a gente não consegue realmente contemplar todos, né, mas pensando temática de cada semestre, né, tem alunos foram de semestres diferentes, né, mas assim, a ideia é jogar esse debate para que a gente possa formatar outro, né, fazer presencial, Arley, e tentar trazer mais contribuições, né, para a gente agregar, somar. Então, assim, só falando que esse momento vai ficar disponível, a gente vai colocar tanto a fala do professor Mário, como esse momento que a gente teve aqui no YouTube, a gente vai dizer a vocês o canal direitinho, vai organizar com vocês, né, quem participou, quem não está aqui, também vai ter a certificação, né, das horas de ACC, né, quem quiser conferir, né, que não pode ficar até o final, enfim, vai ficar lá disponível para que justamente todo mundo possa conhecer o trabalho de vocês, né, mais uma vez agradecer a Juliana, a Bruna, a Adriele e ao Arley. Não fique triste não, Arley, daqui a pouco você já vai para o seu compromisso. Não é isso. Por estar trazendo essa... O compromisso eu já cancelei, já. Esqueça. Pois é. Então, aqui é mais importante. Muito. Nada mais importante do que ver a senhora, professora. Então, tá bom. Então, só trazendo essa conclusão aqui, né? Para a gente dizer que isso aqui vai ficar disponível, né? Então, quem quiser saber mais, pode também estar entrando em contato com vocês. A gente vai procurar fazer esses planos, deixar as referências lá disponíveis. Então, no mais, queria agradecer imensamente a quem ficou também no final, Beatriz, Fanny, Henrique, Diogo, Bianca, né? Bianca, que é minha aluna lá de patrimônio, às vezes no começo da disciplina eu me lembro de Juliana, que não ficava a gente quase estudando as leis, e Juliana, né, professora, eu não entendo como é que isso tem a ver, né? O que é que isso a gente consegue fazer relação, né? Então, no fim, a gente consegue fechar essa relação, essa discussão. Então, a ideia é essa mesmo, né? Então, agradecer mais uma vez a todas vocês, todos e todas. Tiago, queria palavras finais para a gente poder encerrar, que já são 8 horas. Não, só agradecer, brigadão. E no segundo evento, né, no segundo seminário, Henrique e eu vamos apresentar, viu, Henrique? Henrique, pois é, os orientantes aí de patrimônio vão fazer vocês agora. Bruna, você pode ligar a câmera para a gente tirar uma foto dos apresentadores? Quem quiser abrir a câmera também, fica à vontade. Quem quiser, puder, se ajeita, vem tirar uma foto. O celular aqui não é muito bom não, mas... Claro, você tá pelo computador? Estou. Eu posso tirar o print se a senhora quiser. Eu tiro o print se a senhora quiser. Tire aí, Arlen, o print que eu vou tirar aqui. Todo mundo registra, quem sair melhor ganha. Manda no WhatsApp para mim, Arlen, por favor. Tranquilo. Dá o X aí, 1, 2 e... X... Então, de 10 prints aqui. Henrique, é X. Tá bom, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos e obrigado pela contribuição. Eu entro em contato com você, viu, Adriele, para mandar sua certificação. Obrigado, Juliana. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Alan. Muito obrigada, professora, pelo convite. Tchau. Tchau. Muito bom ligando, cara, depois de tanto tempo. Viu? Tá com saudade da senhora. Né? Eu não acredito nos meus sentimentos, mas mesmo assim eu expresso. Até mais. Tchau.